Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na F1 Mania é assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente bater um papo sobre tudo aquilo que aconteceu, né? Hoje, domingão, dia 4 de junho de 2023, a gente vai falar sobre o Grande Prêmio da Espanha, que terminou há pouco, foi vencido mais uma vez, surpresa nenhuma, pelo Max Verstappen da Red Bull. Então, muitíssimo obrigado você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube da F1 Mania, na Twitch da F1 Mania, Facebook da F1 Mania, no Twitter da F1 Mania e também estamos no Terra TV, né, ao vivo ali na home do terra.com.br. Então, muito obrigado à companhia de todo mundo que está junto com a gente, claro, em todas essas redes aí que eu citei. E lembrando sempre que você que está no YouTube, você que está no Twitch, você que está no Facebook, você pode aproveitar para deixar seu comentário, a gente vai pôr aqui embaixo, a gente vai também respondendo na medida do possível aqui, conforme a gente vai batendo um papo. Como eu sempre falo, e eu acho legal repetir isso sempre, o pessoal já está chegando aqui no chat também, já vou dar bom dia para todo mundo, mas como a gente sempre fala, manda o link aí para os seus amigos, manda o link nos grupos para a gente batendo um papo aqui, você vai debatendo sobre o que a gente fala também. Você viu a besteira que os caras falaram lá? Ou não, né? Mas, tomara que não, inclusive. Mas você vai jogando nos grupos aí, vai jogando os links para mais pessoas conhecerem também, né? Aproveita, dá seu like e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Como a gente sempre faz, vamos começar aqui dando o resultado do Grande Prêmio da Espanha. Que teve vitória de Max Verstappen da Red Bull, mais uma vez, 40ª vitória da carreira. É claro que ele fez tudo também, né? Dessa vez ele fez melhor volta, venceu de ponta a ponta, pole position, a vitória, obviamente, né? Então, grande corrida, obviamente, do Max Verstappen. A gente sabe que ele está num grande momento, que a Red Bull também entrega um grande carro para ele, mas, assim, tem que elogiar o piloto também. Eu, particularmente, acredito ser hoje o grande piloto da Fórmula 1, não só pelo carro, mas também pelo que ele tem apresentado, né? E a gente faz aquelas comparações com um companheiro de equipe muitas vezes, igual a gente fez ontem aqui, e que a gente vai continuar fazendo, e daqui a pouco a gente faz mais também, não tem problema, que tem comparação para fazer de novo. Mas vamos lá, na segunda posição, Lewis Hamilton da Mercedes, e em terceiro, George Russell também da Mercedes, uma boa recuperação da equipe alemã, que fechou as duas posições do pódio aí, com Hamilton e Russell. Parece que o problema que todo mundo acreditava ser era mesmo, né? O famoso zero pódio da Mercedes. Mas aqui, para quem está acompanhando, né? A gente segue falando de resultado do Grande Prêmio da Espanha aqui, no exato momento em que a minha tela com os resultados sumiu, mas não tem problema, a gente segue aqui e a gente vai passar o resultado mesmo assim. Mas por enquanto a gente foca nesse pódio, porque é um resultado que não é que ninguém esperava, né? Mas assim, a recuperação da Mercedes é um negócio muito legal de ver, assim, chega a surpreender pela potência que ela apresentou hoje no Grande Prêmio da Espanha. E a gente lembra, sexta-feira o Hamilton já falava só, olha, o carro para uma volta não é bom, né? Quando chegou o resultado aqui, muito obrigado, Vitor Beto. O carro para uma volta não é bom, mas o carro para ritmo de corrida tá bom, e isso a gente pôde ver hoje, né? Então, continuando aqui com o resultado, na quarta posição, Sérgio Pérez da Red Bull. E aqui a gente vai fazer daqui a pouco aquela comparação que eu comecei ontem, né? Mas o Sérgio Pérez, quarto colocado, largando da 11ª posição. Carlos Sainz da Ferrari foi o quinto, largou em segundo. Muita gente inclusive acreditava que essa posição no pódio era dele hoje, não foi o caso. Sexto, Lance Stroll da Aston Martin. Sétimo, Fernando Alonso também da Aston Martin, não refresco para o Stroll ali no finalzinho da corrida. Oitavo, Esteban Ocon da Alpine. Nono, Guan Yu Zhou da Alfa Romeo. Décimo, Pierre Gasly da Alpine também. 11º, Charles Leclerc da Ferrari. 12º, a gente tem coisa pra falar do Leclerc também, tá?
12º Yuki Tsunoda da AlphaTauri, e aqui no caso do Yuki Tsunoda ele levou uma punição, inclusive foi penalizado com 5 segundos por ter tirado o espaço do Guan Yu Zhou ali na curva 1. 13º Oscar Piastri da McLaren, né? O Oscar Piastri. 14º Nick De Vries da AlphaTauri. 15º Nico Hülkenberg da Haas. 16º Alexander Albon da Williams. 17º Lando Norris da McLaren. 18º Kevin Magnussen da Haas. 19º Valtteri Bottas da Alfa Romeo. E o Logan Sargent aí amargou o fim da lista, tá? Então, bom, já temos algumas mensagens chegando pra gente por aqui no nosso chat. Claro, a gente vai dando bom dia para todo mundo. O Raul Pereira dando boas-vindas de volta. E obrigado, Raul, tamo junto. Dizendo que foi uma corrida treino livre hoje. Pois é, quase isso mesmo. Pro Verstappen, né? Porque a gente teve até uma corrida bem movimentada mais uma vez, igual a gente estava falando ontem aqui, né? A gente teve algumas nuances durante a prova. Faltou a chuva poderia ter dado uma pitadinha a mais, mas tá tudo bem também. Se a gente for excluir o Verstappen, e isso tá virando quase um clichê, né? Mas se a gente for excluir o Verstappen da prova, né? Nem precisou da chuva para que a gente tivesse uma movimentação interessante até. Diego Ruivo, boa tarde a todos, salve Garcia, salve Gavinelli. Gavinelli tá chegando em 10 minutinhos. Foi uma corrida muito boa da Mercedes, carro testado no Grande Prêmio de Verdade. Parece que Aston Martin terá um rival. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. O grande barato dessa recuperação da Mercedes é isso, né? A gente já tinha Aston Martin na certeza ali como segunda força do campeonato. Agora não é bem assim. A gente tem uma rival para Aston Martin agora. Verstappen vai continuar passeando lá na frente, mas briga pelo pódio é uma coisa legal também. Não é que a gente está querendo valorizar algo que, né? Mas assim, briga pelo pódio é algo legal também. Então é o que a gente deve ver para as próximas etapas, porque a gente não tinha, né? Era o Verstappen aqui, aí você tinha o Pérez e talvez o Alonso ali, acabou. Agora não, agora a gente vai ter um pouco mais de movimentação. Inclusive o Diego Ruivo disse um negócio muito engraçado aqui e que eu sou obrigado a concordar, que ele falou que o Adrian Newey tá a cara do Michael Stipe, né, do R.E.M., que é o líder do R.E.M., é a verdade. Vinícius Pereira, mais uma vitória do Supermax. Como é bom ver que o que o melhor piloto faz com o melhor carro. Então, né? Thiago Froy está na área também. Ele falou assim: finalmente um avanço significativo no desenvolvimento da Mercedes, que seja o início de bons resultados nessa temporada, e deve ser. Essas atualizações da Mercedes, elas, igual a gente estava falando ontem, que elas chegariam para o GP da Emília-Romanha, lá em Imola. A corrida foi cancelada por conta das chuvas, das inundações, todo o problema que aconteceu lá na região. E Mônaco não é assim aquela corrida para você falar assim: nossa, eu vou testar meu sidepod novo, né? Não tem muito o que fazer em Mônaco, né? Então o teste mesmo para esse novo carro da Mercedes foi agora na Espanha. A gente lembra que a Mercedes mexeu na suspensão também, né? Então o teste agora foi nesse Grande Prêmio da Espanha. Ainda há problemas, como o próprio Hamilton falou, precisa corrigir a questão de uma volta rápida ali, né, para classificação, para o carro ir um pouquinho melhor na classificação. Isso a gente vai ver a equipe provavelmente trabalhando forte na próxima etapa do Mundial, mas para a corrida o carro legal, apresentou um grande desempenho, né? Cadê aqui também? O Gil Chico, Mercedes começa a incomodar. Não vai incomodar a Red Bull ainda, né? Mas começa a incomodar, né? E aí a gente pode pensar, se a gente for fazer traçar um paralelo com o ano passado, a Mercedes pode chegar sim no fim do ano disputando por vitória. Era para isso ter acontecido no começo do ano, né? A Mercedes chegar um pouquinho mais forte, para quem sabe no meio do ano já estivesse brigando por vitórias. Mas a própria Mercedes optou por atrasar esse desenvolvimento, optou pela teimosia, né? Que é o que ao que todo mundo acredita, esse atraso no desenvolvimento da Mercedes, né? A teimosia com os zero pods, aquele carro até horrível e tal, né? Mas lá para o final da temporada pode ser que a gente veja mais uma vez a Mercedes brigando por vitórias, assim como aconteceu no ano passado. No final do ano ali o Russell acabou vencendo o Grande Prêmio do Brasil, foi legal, foi bacana, né? Mas a Mercedes deu uns passos atrás no início dessa temporada. Sidney Forster. É Forster mesmo, o Sidney? Se estiver errado, você pode me corrigir aí, tá?
Tirando a corrida isolada do Max, até que o resto do grid teve uma corrida bacana, surpreendeu por ser Barcelona. Então, ano passado a gente já falava sobre isso, esses novos carros, eles permitem, emitem menos turbulência, permitem que uns andem mais próximos dos outros, e aí a configuração do Grande Prêmio da Espanha passa a ser muito interessante, a configuração ali do circuito de Barcelona. Sem a chicane que foi retirada ali na próxima curva zero, melhor ainda, que você tem mais trecho de aceleração, porque os pilotos cheguem lá no fim da reta brigando por posição, né? Então, acabou sendo bem interessante. Vamos lá, seguindo. O Vitor Berto, ele tá lá em Barcelona, acompanhando em loco o Grande Prêmio da Espanha, então, claro, ele vai fazer as participações pontuais aqui, não em vídeo, porque, como a gente explicou já, pelas regras da Fórmula 1, né, só quem tem direitos televisivos pode lidar e trabalhar com imagens lá dentro. Então, ele vai participar com os comentários dele aqui, trazendo internamente o que estava rolando lá, e ele já adianta pra gente aqui. Inclusive, ele está muito perto do pit lane ali. Ele já falou que o pessoal da Mercedes está com um sorriso de orelha a orelha. E acho que é aquela sensação legal de você falar assim, puxa, encontramos um caminho. Claro que muita gente já indicava que o caminho era esse, né? Side pods, é esse, todo mundo tem. Então use também, não adianta, deu errado para você, né? O seu caminho é diferente. Então a Mercedes encontrou o caminho. Agora, pelo menos, foi bom que a Mercedes tem certeza do caminho. Isso deve dar um alívio para todos os profissionais que estão envolvidos mesmo. Então, a gente entende os profissionais da Mercedes com um sorriso de orelha a orelha, né? Gustavo Justino também está aqui, falando que hoje o conjunto Max Verstappen e Red Bull está imbatível. E ele falou assim, a pergunta... Até a próxima grande mudança de regulamento em 2026, onde chegará Max Verstappen entre os grandes da história? Entre os grandes da história. O que eu vejo de Max Verstappen é que ele vai bater alguns pilotos ali. Uma leitura até simples de se fazer nesse momento. Ele vai bater alguns pilotos ali, recordes de alguns pilotos. Muito provavelmente ele seja o terceiro, isso até 2026, tá? Ele seja o terceiro piloto em números na Fórmula 1, perdendo só para o Hamilton e para o Schumacher, por falta de tempo. Se desse tempo, ele talvez até conseguisse. Mas se bem que daqui até 2026 a gente tem umas 50 corridas ainda. Se ele quisesse, ele empataria ali em números com o Schumacher. Mas a gente sabe que não é bem assim, ele não vai ganhar todas as corridas, né? A gente tem mais, né? A gente tem umas 60 corridas, aí já começa a dar, né? Mas não vai acontecer, né? Mas ele deve ser o terceiro piloto em números na Fórmula 1. É chato que eu vou falar aqui, mas ele até 2026, a gente com essa temporada e com a próxima, 2024, aí tem 2025. Ele deve ser pentacampeão do mundo, Max Verstappen. Chato falar isso, eu sei. Mas deve ser pentacampeão do mundo, porém... deve acontecer algo que é muito comum na Fórmula 1, né? Qual que é o caminho que a Red Bull segue, né? Qual que é o caminho aerodinâmico? Qual que é o caminho de engenharia? Porque dá para você mapear algumas coisas do carro na pista, inclusive em Mônaco, quando o carro é içado lá, e você consegue ter acesso ao assoalho dos carros, a imagem do assoalho dos carros, né? Então, algumas equipes elas devem seguir na linha da Red Bull e algumas equipes podem se aproximar da Red Bull, né? Isso é algo tranquilo de acontecer. Então, daqui até lá, acredito que ele vai ganhar tudo de título, vai ser o terceiro piloto em números na Fórmula 1, mas as equipes vão começar a se aproximar um pouquinho mais, né? Vamos lá. Seguindo aqui, o Thales Fernandes. A chuva não veio, mas a corrida foi boa. A chuva é o que a gente falou, né? Ela viria mais, talvez, para mexer com a disputa pela vitória, mas sem chuva a corrida já foi legal, também gostei sim, né? Aqui ó, Hélio Frazão, melhor piloto já com vitória garantida e o risco de passar o limite enfiou a melhor volta, verdade. O Vitor Berto inclusive tá mandando aqui ó, boa, ontem a gente falou aqui com o Gavi e o Gavi insistiu, para você que tá acompanhando, não sei nem se foi o Vitor ou se foi o Gavi que escreveu essa mensagem aqui, mas acho que, né? Para você que tá mandando sua mensagem aqui, não esquece de mandar a cidade que você tá, que a gente gosta de saber também aí, tá bom?
Leandro Balbino tá junto com a gente por aqui, dizendo que a disputa de 2026 será Aston Martin e Mercedes. Não sabe o quanto os carros vão mudar até 2026, ainda não tem uma indicação disso, né? Talvez eles é um caminho que a Fórmula 1 gostaria de seguir, né? Os carros serem um pouco mais padronizados, né? Mas o que muda até lá é motor. O motor muda, tá? Aí você tem a Red Bull iniciando a parceria dela com a Ford, você tem a Aston Martin iniciando a parceria dela com a Honda, tem a entrada da Audi, né? Existe a possibilidade de ter a Chevrolet também com a marca Cadillac, tem muita coisa que pode acontecer a respeito de motor, tá? Mas aqui, mais uma do Vinícius, dizendo que a Mercedes conseguiu se firmar como segunda força com essas atualizações. A Aston Martin decepcionou muito, né? O Alonso não esteve bem, né? Até por ontem, aquela escapada de pista, danificou o assoalho dele, acabou largando um pouco mais atrás. Eu cheguei a suspeitar até da possibilidade dele ter partido com acerto de chuva, arriscar um pouquinho. Então, não dá para dizer ainda que a Mercedes é a segunda força. Hoje, eu ainda diria que é a Aston Martin, mas respostas a gente não tem, né? A gente vai no chutômetro um pouquinho também, né? Opinião pessoal, lógico, né? Gil Chico, o primeiro teste das atualizações da Mercedes tem nota 10, mas algumas corridas, quem sabe, lutará pela vitória, né? Mais uma vez, perdão. O que acontece, deve lutar pela vitória. Eu não sei se eu dou um 10 ainda, ou esse 10 vem pela evolução, né? No quesito evolução, nota 10, mas, claro, a gente espera sempre mais da Mercedes, a gente espera a Mercedes brigando por vitórias e tudo mais. O Diego Ruivo tá dizendo que tá em Santos. O pessoal começou a mandar cidades aqui, né? Diego Ruivo tá em Santos. Grande Diegão, tamo junto. Obrigado aí pela participação de sempre. O Diego tá sempre junto com a gente. Gabriel Gaia, né? Vitória liderou todas as voltas, pole position, volta mais rápida, 10 mil segundos por segundo lugar, e ainda liderou todos os treinos. Estamos vendo a história sendo escrita, assim como na era Hamilton. E a gente tem que, inclusive, essa questão do Max Verstappen, ela entra naquele momento delicado que toda mudança de geração tem, né? Quando o Hamilton começou a dominar todas as ações de Mercedes, a gente, metade falava assim, com esse carro, como não, né? E metade falava assim, nossa, o Hamilton é incrível. E o Hamilton é incrível, né? Então, assim, a gente vai ver isso, a gente já está vendo isso com o Verstappen já, né? Muitas pessoas falam, mas é o melhor carro, outro não, mas o cara é espetacular, né? E as duas coisas podem conviver junto também, o melhor piloto e o melhor carro, dá para conviver. O Vinícius Pereira aqui, pessoal falando agora assim das cidades, Vinícius Pereira de Barueri aqui pertinho, né, região metropolitana de São Paulo. Thiago Barreto, Camelier de Salvador. Quem mais? Agora é legal, essa parte das cidades é legal. Gustavo Justino de Açailândia, no Maranhão. Não é sacanagem a pergunta que eu vou fazer. Na Açailândia tem alguma coisa a ver? Tem açaí aí, plantação, venda, é conhecido como a terra do açaí, alguma coisa nessa linha? Conta pra gente aí, Gustavo, tá bom? O Fernando Forghieri, corrida gostosa de assistir, também gostei da corrida, viu? Claro, o Verstappen disparou lá na frente, mas a corrida teve algumas nuances legais, sim. Gabriel Gaia não fez nem 20 voltas com... dizendo que a Ferrari estragou a corrida do Leclerc de novo. Sim, claro, porque não fez nem 20 voltas com pneu duro, no final pediu pneus macios, deram pneus duros para ele no último stint. Mas também vale ressaltar que o próprio Leclerc não entregou muito hoje, é um dos pontos que a gente vai citar daqui a pouquinho aqui quando o Gavinelli estiver junto com a gente, tá? Cláudio Chaves, estamos junto. O Gil Chico, olha que legal, tá falando de Angola, cara, de Angola, espetacular, atravessando o continente aí, Gil, obrigado demais pela participação, esteja sempre junto com a gente aí, bem-vindo, pessoal de Angola, tá? Valeu mesmo, obrigado, a gente fica feliz demais. Marlene Teixeira tá aqui também. Boa tarde, o que aconteceu com a Ferrari? Eu acho que no caso do Sainz teve muito a questão de não conseguir enfrentar uma Mercedes que sim apresentou mesmo um grande ritmo de corrida. No caso do Leclerc faltou um pouquinho do piloto e estratégia da equipe também não, né? Quando tem que ousar um pouquinho a Ferrari acaba se perdendo, né?
E aqui a gente entra, inclusive, com a mensagem do Fernando, né? Que falou, Fernando Furgueri, que falou: todos os carros melhoraram. Alpine, McLaren, Aston, Mercedes, muito. E a Ferrari parece que não vai nunca, né? Então, muito nisso que eu falei. O problema do Sainz foi ter que enfrentar uma Mercedes que melhorou bastante, né? Rafael Enoch ficou decepcionado com o Alonso, corrida bem abaixo do esperado dele. Quem ficou mais decepcionado provavelmente foi a turma da Alonso Mania, né? Mas é aquilo que eu falei ontem, e eu falo sem problema nenhum, porque a minha ascendência é espanhola. O espanhol gosta de contrariar, né? A torcida tudo pro Alonso, todo mundo de verde. Quem foi o segundo colocado no grid ontem? O Sainz. Quem foi o melhor colocado? O espanhol melhor colocado na corrida hoje? Sainz, né? Não deu para Alonso. O espanhol gosta de contrariar, né? O que mais aqui, ó? Tá com a gente aqui o Ângelo também, né? Dizendo que a equipe anda para trás sempre. Ele falou assim: a Mercedes, segundo ele, não sai mais da segunda posição, pois a Aston Martin correndo com o piloto será presa fácil. No que diz respeito à tabela, sim. Aí eu tô contigo. Acredito que é o momento da Mercedes não largar mais a segunda posição no campeonato, porque a Aston Martin vai ficar devendo pontos com o Lance Stroll aí que não devem vir, né? A Marlene Teixeira que mandou mensagem aqui é de Santos. Assim que o Gavi der o ok lá, a gente já bota ele aqui também, né? Tá bom, perfeito, tô tranquilo, né? Então vou aproveitando para mandar um abraço aqui, ó. Thiago Emanuel, Sidney Força ali a mensagem dele. Quem mais? Leandro Balbino, Thales Fernandes, que é de Maceió, em Alagoas. Leandro Balbino é de Arapiraca, em Alagoas, a terra do Asa. Que mais? Os palmeirenses têm saudade do Asa, né? Do Asa de Arapiraca, mas enfim. Rodrigo Justino, Raul Pereira, que é de São Paulo aqui mesmo, bairro do Ipiranga, também tá perto de mim aqui, que sou do Bexiga. E o Daniel Santos, o Hamilton não é incrível, ele é excelente, incrível é o Max. Como saber isso? Olhem os segundos pilotos e as equipes que usam o mesmo motor, respectivamente. É uma amostragem que será fácil de ver isso. O Verstappen ainda tá... eu não sei qual é a escala para cada um entre incrível, excelente, hiper mega blaster, lindo, não sei como é que funciona para cada um, não sei. Mas a gente também tem que levar em conta que o Verstappen talvez hoje o que seria o Hamilton em 2016, assim, fazendo uma escala, né? Claro que o Hamilton ele teve uma facilidade na carreira, e não tem problema nenhum a gente falar isso, porque ele soube aproveitar com muita competência essa facilidade. Ele teve a facilidade de estrear numa equipe muito forte, né, que era a McLaren na época, né? Logo na segunda temporada dele ele já conseguiu ser campeão do mundo, porque aquela equipe era muito... Aquela McLaren, hoje não, né? Aquela McLaren era muito forte. Então, se eu tiver que traçar um paralelo, eu vou traçar um paralelo com o Hamilton de 2016, alguma coisa assim. Então, claro, cada um faz a sua escala, não sei o que é incrível e o que é excelente, mas pelo que eu percebi, o excelente na sua escala está acima do incrível. Então, talvez o Hamilton, naquela época, em 2016, fosse incrível ainda, não fosse excelente, porque todo piloto ele vai para uma crescente, ele tem uma curva crescente, menos o Leclerc, mas enfim, todo piloto tem uma curva crescente, um platô e depois a descendente, que é normal. Isso vale para todos os atletas, todos os esportistas, inclusive, né? Mas é isso, ok, Gavi? Então vamos lá. Boa tarde, Gabriel Gavinelli, obrigado pela sua presença, como sempre, aqui no nosso Parque Fechado. Eu tava aqui falando umas groselhinhas, tava batendo um papo com o pessoal aqui também, a gente vai um pouco para cá, um pouco para lá, a gente pega um pouquinho no pé do Leclerc, que faz parte também, mas claro. Vamos falar do Grande Prêmio da Espanha, nesse domingo, uma vitória incontestável, mais uma vez, uma vitória que, não que seja fácil, claro, guiar um carro de Fórmula 1 durante 66 voltas numa corrida, ok, não é isso que a gente está querendo dizer, mas para quem é treinado para isso, foi uma corrida fácil para o Verstappen, né? E uma corrida com uma certa movimentação ali do segundo para trás, um Grande Prêmio da Espanha que mostrou coisas interessantes. Infelizmente não tivemos briga pela vitória mais uma vez, mas uma corrida que mostrou coisas interessantes, né, Gabi?
Sem dúvidas, Garcia, boa tarde todo mundo aí do chat que tá com a gente, boa tarde pro Vitão, que tá lá direto de Barcelona do vídeo, acabou de me mandar umas fotos do Neymar aqui, eu falei, tira uma foto lá com o Neymar, cara, pá, eu sou fã do Neymar, hein, o Neymar que tava no grid, tentou sentar na Mercedes, né, então é isso, a gente tem essa participação mais que especial nesse fim de semana do Vitor, direto lá de Barcelona, hein, Garcia? Agora, sobre a corrida, cara, é isso, né, a gente teve um GP tranquilo pro Verstappen, né, que conquistou aí tudo que podia conquistar. A volta mais rápida foi dele também, Garcia? Foi. Então, fez o Grand Chelem, conforme a gente falou aqui ontem, né? Falou, tem tudo para fazer esse Grand Chelem nesse final de semana. Restava saber se a estratégia daria certo, e aí todo mundo optou pelos macios no finalzinho, que era uma coisa ali meio que impensado antes da gente ver realmente acontecer. Então, os 4 primeiros, né, com pneu macios, e aí o Verstappen, obviamente, exerceu toda a força dele, todo o domínio da Red Bull para conquistar mais essa vitória. Cara, vitória 40 da carreira dele, é um absurdo aí, né? Eu vi você falando sobre ele conquistar os números e tal, acredito que vai chegar muito próximo, a gente tem aí 20, fiz uma conta burra, Garcia, quase 70 corridas, né, 23 vezes 3, 69, sei lá, por aí, né, nesse tempo, então deve conquistar muito aí. Agora, a gente tem 2026 chegando também, e isso acredito que vai mudar o grid, mas esse é uma história para outro programa aí, né? Agora, voltando aqui pro GP da Espanha, a gente realmente viu um pelotão intermediário atendendo ali ao que a gente espera da Fórmula 1, né? Com chance de ultrapassagem em todos os momentos, a gente, tanto a Mercedes para cima da Ferrari, quanto ali a Aston Martin no começo, a gente tem agora uma situação um pouco incerta de novo da hierarquia do grid, né? Se estabeleceu até aqui, até a corrida passada ali, a gente tinha então Red Bull, Aston Martin, aí Mercedes e Ferrari, agora já não dá mais para cravar qual é essa hierarquia, talvez a Mercedes ainda esteja atrás da Aston Martin, mas parece muito próxima. Foi um final de semana típico para a gente fazer essa comparação. O Alonso teve problemas ali, né, logo ainda na qualificação, problemas no assoalho que acabou refletindo no final de semana dele todo, e o Stroll não é referência, né? Na verdade, se ele foi bem nessa corrida, a gente não tem como fazer essa comparação, porque no ano todo o Stroll vem tendo resultados e mais do que resultados, desempenhos muito discretos, né, Garcia? Então é difícil a gente analisar o Stroll, e aí tendo em vista esse problema do Alonso, fica esse ponto de interrogação com relação a quem é de fato essa segunda força no grid. Mas assim, cara, eu fiquei pensando nisso a corrida toda, eu vou falar aqui antes de eu esquecer, tá, Garcia? Pode ser que a Mercedes tenha ultrapassado a Aston Martin, e a gente tá falando aí de 7 corridas, né? E pode ser. Então, cara, se isso acontecer, aí o fator Lance Stroll vai pesar ainda mais negativamente para a equipe, cara, né? Porque nesses 7 corridas que tava muito à frente, vamos colocar aí que o Alonso somou 93 pontos, vamos supor que o Stroll tivesse somado 60, que é uma média boa ali para um companheiro de equipe, né? Um primeiro com 93 pontos, 60. A vantagem que a Aston Martin teria hoje, não vou dizer que sobraria para o restante da temporada, mas daria para brigar. Agora, se de fato a gente vê a Mercedes agora como a segunda força, então vai ficar muito difícil para a Aston Martin, e vai pesar esse fator do Lance Stroll também, né, Garcia? Para começar, era isso que eu queria falar aqui. Não, perfeito, mas é isso, e até é legal a gente começar por aí, porque o tom do chat, e antes de você entrar aqui na nossa transmissão, eu vim conversando com o pessoal do chat aqui, porque a gente sempre faz isso, gosto de responder as mensagens, bater um papo, a gente até tira uma onda aqui e tal, inclusive você que está assistindo, continue mandando, inclusive a cidade onde você mora pra gente citar, e como bem lembrou o Gavi ontem e tal, né? E o papo aqui, o tom do chat principalmente, era Mercedes. Então, a Mercedes acaba sendo o assunto. É até sacanagem que o cara vai lá, faz barba, cabelo, bigode, ainda tira os pelinhos do nariz e a gente não começa falando dele, a gente começa falando da Mercedes, né? Mas é o que mais chama atenção nesse momento, o desempenho da Mercedes no Grande Prêmio da Espanha. Sim. E aí, você toca num ponto interessante, porque por enquanto, tá? Eu acho difícil você cravar que a Mercedes vá bater a Aston Martin, e talvez a gente
entre naquele patamar interessante que a gente até gosta, do tipo, olha, nessa pista aqui, a Mercedes vai melhor que a Aston Martin, naquela lá a Aston Martin vai melhor que a Mercedes, que é uma coisa sempre legal. Ela dá um brilho bacana pro campeonato, né? Porém, por exemplo, a próxima corrida é no Canadá, que é uma pista bem diferente da Espanha. Quem será que vai se dar bem? Aston Martin ou Mercedes ali na briga pela segunda força? Não sei. Mas no campeonato, né, é um prejuízo interessante. Claro que talvez para Aston Martin, ok ficar em terceiro no Mundial. Ela vem de um campeonato onde, se não me engano, ela foi oitava no passado, oitava ou nona, não tenho certeza. Depois eu pego a classificação ali do Mundial 2022, né? Mas ela subir para terceiro lugar, ela ser a terceira na tabela, para Aston Martin talvez seja muito interessante ainda assim. Mas é uma equipe que tem que começar a pensar como que vai ser ano que vem. A equipe segue investindo em engenheiros, segue investindo em pessoal, segue investindo em estrutura, tem uma fábrica enorme sendo construída pela Aston Martin, né? Então tá na hora de começar a pensar em ser vice-campeã, tá na hora de começar a pensar em bater a Red Bull. É fácil? De jeito nenhum, a gente sabe. Mas tá na hora de começar a pensar em bater a Red Bull também. E com um piloto só, não dá. Né? A gente viu esse problema recentemente com a Red Bull fritando seus pilotos, inclusive. O Gasly foi fritado, o Albon foi fritado. Por quê? Porque não atendiam as expectativas da equipe, que precisava de pelo menos um vice-campeonato. Aí entrou com o Pérez entrega mais desempenho mesmo, né? E a equipe conseguiu, né, vice-campeonato em 2021, a equipe conseguiu já em 2022 o título. Então a Aston Martin precisa começar a pensar em como resolver essa equação. Por quê? Porque o cara é filho do dono, o Stroll, não entrega desempenho, é difícil tirar, e o Alonso não dura muito, gente. Não dá pra dizer que o Alonso vai durar mais 5 anos na Fórmula 1. Eu não cravaria, né? Sim. Então, a Aston Martin vai precisar ver como que vai fazer nesse sentido também. É isso, Garcia. Até fui ver aqui enquanto você falava aí. A Aston Martin foi sétima colocada. Então, passei perto. Realmente, passou perto. Realmente ali, né, o segunda ou terceira, dentro de um objetivo que é assim, eu acho que agora o objetivo da Aston Martin ficou claro, né? A gente sabe, claro, se puder agora evoluir, ótimo, né? Já de desafiar a Red Bull nessa era de até 2026, ótimo, mas eu acho muito difícil. E acho que a Aston Martin sabe disso. Então ela tá se armando para quando vai ter essa nova chance, né? Que é 2026, porque aí né, os novos motores vão chegar na Fórmula 1. Inclusive a Red Bull vai assumir motores Ford, já começou essa parceria, então isso vai causar de novo, provavelmente, uma mudança de hierarquia do grid. E aí a Aston Martin tá como, pelo menos em termos estruturais, eu acho que ela vai se colocando como a favorita, cara, né? O Lawrence Stroll investiu muito, agora essa parceria com a Honda, acho que é o que faltava, você ter um motor seu para você poder, de fato, desafiar as equipes de fábrica também. A Aston Martin vai ter isso em 2026, então parece que esse ponto tá resolvido, ok. Agora, e os pilotos, como você bem colocou, o Alonso, será que é uma aposta para 2026? Vai continuar na Fórmula 1? É difícil pensar nisso, né? E mais do que o Fernando Alonso, né? A gente tem o lance, eu ia dizer o lance do Lance Stroll, né? Mas é isso, o lance do Lance Stroll. Acredito eu que o Lawrence Stroll, então ele imaginava que o Lance ia evoluir, cara, ao longo dos anos, né? E esse ano é um ano chave. Esse ano, o ano que vem, né? Não vou dizer que o Stroll vai ser demitido agora, prontamente, mas assim, sem dúvidas, o objetivo, assim, e aí eu não sei se é sem dúvidas, tá? A gente vai saber, inclusive a gente tá próximo de saber disso, né? Até que ponto o Lawrence Stroll é pai e até que ponto ele é empresário, né? Eu acho que tá muito perto disso. Começou sem essa responsabilidade. A equipe era pequena, então tanto faz ali, o Lance Stroll não prejudicava em termos financeiros, em termos de resultado para a equipe, só que agora isso vai se afunilando, né? A gente vai chegando no funil. Então o Lawrence vai ter que, né, assim, ou o Lance Stroll melhora do dia pra noite, porque ele vem melhorando, mas não é um cara ali ainda que demonstra, né, ser um bom segundo piloto, que seja,
pra somar pontos. Ele tem demonstrado isso. Então, assim, é um momento decisivo. Ou o Lance mostra que tá lá pra isso, ou eu acho que o Lawrence Stroll vai ter que tomar uma decisão dura, né? Eu quero ser campeão do mundo, eu quero ser campeão de construtores aqui com a Aston Martin, ou eu quero continuar favorecendo meu filho na Fórmula 1? Essa decisão acho que tá muito próxima de ser tomada, né? Então, esse é o caminho. Não acho que eles vai ser demitido agora, mas acho que vai afunilar e essa decisão vai ter que ser tomada. E aí a minha opinião é, o Lawrence Stroll entrou como um fanfarrão, né? A gente fala muito sobre isso aqui. E se transformou num dos maiores empresários, dos maiores investidores na Fórmula 1, acredito eu, que não só para ver o filho dele campeão, né? Então, acho que ele vai tomar a decisão, se precisar, de tirar sim o filho dele. Essa é a minha aposta, Garcia. No momento não, já faz uns 10 minutos aqui que o Victor falou que tá começando a coletiva lá, ele tá lá em Barcelona e ele destacou duas coisas aqui, né? Ele falou assim, primeiro que não temos nenhuma investigação pendente e também não tivemos nenhum abandono nesse grande prêmio da Espanha. E cadê aqui? Eu queria destacar, o Vinícius Pereira nesse tema, né? Que ele falou assim, olha, não tem sentido cogitar a demissão do Stroll, palavras do Vinícius, tá? Ele falou, porque o Lawrence Stroll jogava dinheiro fora para manter o filho na Williams. Não vai ser agora que ele tá ganhando dinheiro que ele vai demitir o Lance. Mas aí que tá. Ganhando dinheiro também não tá, viu? Tá investindo muito ainda. Não, a conta ainda não... Pelo menos na Fórmula 1, né? Lá fora é outra coisa, mas assim, o cara é uma máquina de fazer dinheiro. Mas na Fórmula 1 ainda não, a conta ainda tá no vermelho. Na Williams... era um pouquinho diferente. Ele tava na aposta porque ele queria que o filho se ambientasse com a Fórmula 1. E o lance do jogar dinheiro fora é assim, primeiro, quanto custa? É tanto? Beleza, toma. E se ele quebrar um bico aqui, se ele quebrar uma suspensão, se ele quebrar não sei o que, deixa que eu pago. Que era isso que ele fazia. Literalmente. A cada bico que o Lance Stroll quebrava, e aí foram vários, né? O Lawrence ia lá e falava, tudo bem, tá aqui, ó. Assina o cheque, lá na América do Norte eles gostam muito de assinar cheque ainda, né? Então, tá aqui, ó, assina o cheque e passa a conta, né? Agora é diferente. Ele resolveu comprar uma equipe para ele. Ele gostou dessa história da Fórmula 1, né? Ele se apegou para aquele ambiente, ele gostou desse negócio de ser dono de equipe, né? Já lá atrás, quando ele comprou a Racing Point, né? Então, assim, aí ele tem esse investimento absurdo numa fábrica, em engenheiros, em pessoal, como a gente falou aqui. Por quê? Porque agora ele não quer mais só tocar a bola, não quer só mais se manter no jogo, agora ele quer fazer a coisa acontecer. Também não cogito, pelo menos por enquanto, a demissão do Stroll, mas o lance se ele quer vencer, ele vai ter que começar a pensar nisso, né? O que ele vai fazer com o filho dele? Tá próximo, essa decisão tá próxima, né? E outra, ele contratou um piloto de 41 anos, né? Daqui a pouco o físico do Alonso começa a cobrar, né? E aí quem que ele vai pôr no lugar também? Até porque a gente não tem grandes estrelas surgindo na Fórmula 1 aí, pra você pegar um nível de um Fernando Alonso, pra você pegar e falar assim, eu vou botar você aqui. E ninguém tá aqui, ninguém tá nem querendo, e acredito que também não seja o seu caso, não é que a gente tá aqui, põe o Drogovic, não é isso não, deixa o Drogovic lá, não é isso. É que a Aston Martin vive um momento que ela parecia tranquila com o Fernando Alonso ali, porque, beleza, vamos ser vice-campeões, mas a Mercedes acordou. Essa posição já está ameaçada, né? De novo, o terceiro lugar parece interessante para eles, mas essa posição já parece ameaçada. A gente tá falando do futuro, né, Garcia? Eles têm que se preocupar no futuro, a gente sabe. Eles querem ser campeão mundial, né? Então, é isso, eles têm que se preparar para o futuro, né? Não, nesse momento, a Aston Martin não tem ali não tem uma dupla para ser campeão mundial. Se tiver o carro sobrando, aí muda tudo, né? Mas o que a gente vê é isso, né? Os números dizem isso, né? Um Alonso muito, muito, muito melhor do que o Lance Stroll. Isso reflete em resultados e pontos que já custam a segunda posição, né? Porque a Mercedes ultrapassou já, depois dessa rodada, a Mercedes já é a segunda colocada nos construtores, Garcia. Então já perdeu, era um pontinho que estava à frente ali antes, agora já perdeu essa posição então também. O Vitor Berto lá de Barcelona estava apurando exatamente essa questão do Stroll, né?
E é o que ele fala aqui, é que eu acho que tem uma diferença, eu vou colocar a próxima mensagem dele, que ele falou assim, pelo que eu apurei hoje aqui, Lance Stroll continua por aqui indefinitivamente. Aí ele coloca, ele completa. Assim como o Alonso. Mas no caso do Alonso, eu vou ressaltar, o físico vai cobrar em algum momento. E o Alonso parece, cara, ser um grande atleta, né? É um cara muito em forma, mas não tem jeito, é humano, o físico cobra em algum momento. Já o Lance Stroll, ele é mais novo, né? Até pegar a idade do Stroll aqui pra ter certeza, mas ele tá lá com, nossa, é muito novo, é 24 anos, cara. Então, sim, assim, você pode pensar que tranquilamente que o Stroll fica lá 12, 13, 14 anos pelas palavras do Vitor, né? Na Aston Martin. Já o Stroll não, o Alonso não. Né? E aí a coisa pode ficar um pouco mais séria, porque também não vejo muito desenvolvimento. Você falou de desenvolvimento do Stroll, assim, se desenvolveu um pouco, mas também muito lento. Já pegou o platô já e não vejo muito além disso, não. É muito lento o desenvolvimento dele, né, Garcia? E olha, eu disse que, assim, a minha opinião era, eu espero, na verdade não é nem minha opinião, por tudo que o Lawrence Stroll tem feito na Fórmula 1, eu espero que se ele tiver que tomar uma decisão de tirar o filho dele ou ser campeão mundial, essa é o pensamento, aqui é um se, né? A gente criou uma situação hipotética aqui sobre esse comentário, né? É importante ressaltar isso. É importante, essa situação não existe. Mas assim, acho que se ele tivesse que tomar essa decisão, eu espero, depois de tudo que ele fez na Fórmula 1, que ele opte por ser campeão mundial. E aí, se tiver que ser tirar o lance, que seja, né? Mas, claro, né? Pode não acontecer, né? Pode ser que pode girar tudo em torno do filho dele. E aí também pode ser, por exemplo, até o Vinícius colocou isso aqui agora, tô lendo aqui, que a Aston Martin atinge ali um patamar de seu carro tão superior que aí não importa quem seja o segundo piloto também, e aí o Lance Stroll continue lá. Mas olha o Pérez, né? Aí, ó. Mas ali... precisaria de um piloto número 1, né? Que é o que a gente colocou agora também. Né? Então, tudo bem, vai ficar o Lance, mas aí vai ser o Alonso, né? Em 2026, o Alonso vai estar com 43, 4, 5, 6, 46 anos. Não, 46 acho que não, mas... não é? O Alonso tem 41, vai estar com 44. 44, aí. 44, isso, que conta maluca que eu fiz aqui, ainda bem que eu sou de humanos. Mas é isso, não é impossível, mas enfim, seria inédito, então por isso que a gente tá comentando aqui também. E vai de encontro até com o que o Daniel Santos falou assim, tirar o Stroll filho pode ser tirar o Stroll pai. O Stroll pai só entrou na Fórmula 1 por causa do filho. Entrou na Fórmula 1 por causa do filho, mas ele gostou do jogo, ele se afeiçoou à Fórmula 1, tanto que ele comprou uma equipe e tá investindo, ele tá fazendo a equipe crescer. Cara. Ele tá fazendo tudo isso por causa do filho. É isso que eu tô falando aqui. Então, é sobre isso que eu tô falando aqui, entendeu? Eu não vejo mais isso, cara. Não acho que tudo esse investimento traz o cara da Red Bull só por causa do filho dele. Eu não acho. Talvez tenha iniciado, sim, por isso. Mas como você disse muito bem, ele tomou gosto pelo negócio. Ele viu que talvez, mais do que tomar gosto, que ele pode ganhar dinheiro ali com isso. A gente não sabe, né? Ele é um bom empresário, ele se dá bem onde ele se mete ali, né? Cara, os caras que são bilionários, não é à toa. Tem uma visão muito diferente da gente aqui, pobres mortais, assalariados. E aí o Vitor ressaltando aqui, ó, obviamente tudo pode mudar, mas o que eu vi é que o Lance Stroll fica até quando ele quiser. E eu não duvido. Tá? Falamos junto. Não duvido. Pega no verde, eu peguei. Foi mais rápido que eu, mas tudo bem. O meu ia pegar no pega até aqui, mas tudo bem. O meu mouse fica mudando de cor, tava no verde na hora, mudou, foi pro amarelo. Enfim. Pode ser, cara, né? Pode ser, sim. Mas seria ruim. Seria estranho. Mas eu me decepcionaria muito com o Lawrence. Eu não ia mais falar aqui que ele é um baita cara, que eu acho que ele é um dos maiores investidores, porque a gente elogia muito o Lawrence Stroll, que foi muito criticado. O Lance Stroll foi muito criticado, mas o Lawrence também, né? Ali o cara desperdiçando grana, etc. Sim. E não é isso que a gente tá vendo, né? A gente lembra que ele falou, eu quero ser campeão, isso há uns 3 anos atrás, as galera dava risada da cara dele, né? Virava meme. Hoje já é uma realidade ali falar que a Aston Martin
se prepara para dar um passo rumo a ser campeã mundial, né? Não tô falando que vai ser, mas ela tá se preparando muito pra isso. Tranquilamente, sem peso na consciência, da possibilidade do Alonso vencer corridas este ano. Claro que depende de circunstâncias, mas a gente já cogita isso. E agora, claro, a gente cogita a Mercedes também. Mas isso acontece pelo quanto a equipe cresceu, e soube crescer, e soube o que fazer para crescer, né? Porque não é mágica, isso não é mágica, gente. Quando você pega a Ferrari, por exemplo, nossa, tudo dá errado. Por quê? Porque a Ferrari é uma zona lá dentro. Você pega a Aston Martin, que cresce absurdamente de um ano para o outro, porque é organização, é trabalho. Exatamente, falou tudo. É coincidência, né? Não. O Vitor tá usando um exemplo aqui, que ele é dono de muitas marcas, incluindo, como é que fala essa marca? Porque provavelmente eu vou falar errado, Garcia. Michael Kors, falei certo? Deixa eu achar aqui, cadê? Michael Kors, Michael Kors, falei certo, boa. Que é uma marca que todo mundo conhece, né? Então, é um cara que onde bota a mão, o negócio fica verde, sabe? Essa expressão que usa, né? Onde bota a mão floresce, cara. Então, é isso. Aí eu acho, aí, de novo, no achismo, hipoteticamente, que ele viu que ali a Fórmula 1 é um baita de um caminho, cara. Aliou com uma marca de carro. O próprio Victor tá lembrando aqui que ele não só comprou a equipe, como ele comprou uma montadora inteira. Porque a Aston Martin hoje, a montadora é dele, né? Exato. Ele comprou a equipe primeiro, né? Como Racing Point, ele chegou a correr um ano como Racing Point. No meio daquela temporada ali com o dono da Racing Point, ele foi lá e arrematou a Aston Martin como montador e já falou assim: ano que vem vai ser o nome da equipe. Pronto. Né? Juntou tudo ali. Maior manobra dessa década da Fórmula 1, né? Então. É indiscutível. Chegou como um grande player ali, vamos dizer assim, naquele meio, né? E aí, de novo, porque existe, e a gente tem que tomar cuidado com o estereótipo, mas é natural também, porque muita gente fala assim, igual quando a gente é adolescente, a gente vai todo arrumadinho lá pro date, né? Não sei o quê, porque é a primeira impressão que fica. Então você tem que estar limpinho, você tem que estar com uma roupinha legal, né? Cheiroso. Aí depois você corta a unha na frente da namorada, tá, tanto faz, mas na primeiro tem que estar legal, né? E o Lawrence deixou essa primeira impressão ruim, como o Vinícius Pereira tá falando aqui, ó. Tudo que o Lawrence construiu no automobilismo foi pro filho. Desde a base ele compra equipes pro Lance conseguir seguir sua carreira. Parece que ele adora, pelo que parece de fora, ele adora o filho do esporte. Sem dúvida nenhuma. Mas depois que ele chegou na Fórmula 1, ele mudou um pouco a rota, né? Ele se reprogramou. Você falou tudo, ele pegou gosto. Ele isso. Viu, e aí eu, um empresário bilionário que sempre tá aumentando sua fortuna, quando você fala pegar gosto, pra mim significa viu possibilidade comercial. Pra mim é isso, né? Vai aplicar dinheiro, vai aplicar tempo, porque viu possibilidade de ganhar dinheiro aí, né? Então, aí segue nesse caminho. Então, de repente, as coisas mudam. Agora, poderia Aston Martin, de novo, eu falo isso, poderia Aston Martin ser campeão mundial com o Lance Stroll? Poderia. Não com o Lance Stroll campeão mundial. Com o Lance Stroll outro estando piloto, na equipe. Estando na equipe. Neste momento, o Lance Stroll, né, demonstra não ter condições nenhuma. Vou falar nem sem campeão mundial, porque tá muito longe, né? Ele não tem condições nesse momento de disputar o pódio, cara. Com o grid que tem da Fórmula 1, fica claro que nem no pódio ele tá com chance real de disputar. A gente vê hoje, né? Hoje mesmo, Sim. Subiu pra terceiro ali, foi pra cima do Hamilton, mas não aguentou. O Thiago Barreto tá falando aqui, ó, se o Lawrence Stroll comprou uma montadora, por que ele não investe em fabricar o próprio motor em vez de fazer parceria para fornecimento de motor? Porque ele é um cara esperto. Exatamente. Porque ele é um cara muito esperto. Vai economizar uma boa grana aí, né? Pode ser, e não duvido, que daqui 15 anos ele use o motor Aston Martin, inclusive nos seus carros de rua, porque os carros de rua da Aston Martin não usam motor Aston Martin. A montadora não fabrica motor, ela fabrica chassi, né? Eles usam motor Mercedes, inclusive, nos carros dele. A gente falou sobre isso aqui ontem até, né? Pode ser que daqui uns 15, 20 anos ele pegue e fale assim, não, beleza, agora eu vou fabricar motor, tanto pro meu carro de rua, quanto pro meu carro de Fórmula 1. Mas agora não, agora é caro para ele, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, vamos com calma, vamos estabilizar tudo. Senão você tem que aguentar a equipe e a sua estrutura que está crescendo. Você tem que pegar uma montadora ali, que é a própria Aston Martin, que ainda precisa
corrigir alguns problemas internos lá, inclusive de grana. Aí você ainda tem que aguentar o quê? Lance Stroll, tem que aguentar muita coisa, né? Então... E outra, né, Garcia? Você une o útil ao agradável, né? Nesse momento, vamos supor que ninguém quisesse fabricar motor. Talvez fosse a única alternativa do Lawrence Stroll, mas nesse momento a gente tem a Honda, que quer voltar à Fórmula 1, né? E então não tem pra que desperdiçar ali essa ajuda da Honda. E assim, não sei se foi isso que o Thiago quis dizer, mas assim, para você ser campeão na Fórmula 1, claro que isso é uma teoria e sempre pode fugir a regra, né? Mas você precisaria ter um motor seu. É difícil você, como cliente, a gente tem visto, eu sempre bato nisso, mas a Aston Martin tá fazendo, pelo menos estava fazendo isso nesse ano, né? Pelo menos estava. Agora, é muito difícil. Eu sou cliente da Mercedes e aí eu sou campeão. Difícil. Assumindo a Honda, mesmo que não seja um motor que ela fabrique, é um motor dela. É um motor para chamar dela, né? Ela tem... Então o encaixe é dela. Uma montadora, uma fabricante de motores que vai dar atenção para aquela equipe. Exatamente. Então é isso que ela precisa. Aí, para mim, pouco importa se quem vai fabricar. Agora, que tem que ter um motor seu, eu acho que isso é fundamental. E aí é por isso que eu disse, a Aston Martin caminha muito para esse objetivo, que é chegar no topo da Fórmula 1, e aí vai estar com os motores Hondas nesse momento. O Victor Berta, inclusive, ele tem a gente sempre destaca da Brown GP, né? Ele até destacou que foi campeã. A gente sempre fala disso, é verdade. Mas Berta, são pouquíssimos casos, né? Raríssimos. Sim, ele tem a mesma pulga atrás da orelha que eu, porque quando foi feito o anúncio, e eu tava nesse período de licença aí e tal, né? Mas a gente chegou, acho que deu tempo da gente comentar isso no nosso podcast, né? Filmando em ponto. Né? E pra mim soa muito estranho a Aston Martin correr com Honda, enquanto os carros de rua dela andam com Mercedes. Para mim soa extremamente estranho, né? Então você vai pegar a Honda, por exemplo, desenvolver o seu motor, que são tecnologias que vão parar na rua em algum momento, com uma equipe que no fim das contas na rua é cliente Mercedes. Para mim é uma salada muito complicada. Sim. Assim, mas ok, como você falou, ela vai ter uma montadora ali na Fórmula 1 que vai dar atenção para a equipe. Mas uma jogada de empresário que não tá nem aí para isso, né? E o money talks, né? Money talks. Entendeu? Então é sempre isso, né, cara? Questão de grana também, tudo se negocia, né, velho? Eu acho que é muito por aí. Pra Mercedes é muito bom ter a cliente Aston Martin, tô falando de carro de rua, então... agora a Aston Martin vai assumir motores Honda na Fórmula 1. Duvido que a Mercedes fale, eu não vou vender mais motor pra vocês, porque é grana que a gente tá falando. E da outra parte tem a Honda também, a gente não vai usar seus motores no carro de rua, e tá tudo bem, porque também ali uma parte do motor que a Honda vai usar pra ela também entra como parceria da Aston Martin, uma mão lava a outra, né? Acho que é muito por aí. O Galaxias tá aqui dizendo, lembrou muito bem, inclusive, né, que o Valkyrie, que é um dos carros de rua da Aston Martin, usa outro motor, e aí o Victor colocou aqui que é o motor Cosworth, né? E, aliás, o Valkyrie é lindo, né? Mas enfim. Nossa. Coisa maravilhosa. Ainda sobre Aston Martin, dando boa tarde aqui para todo mundo que tá chegando agora, obrigado pela presença, tá? Ainda sobre Aston Martin, cadê? Pra gente encerrar o assunto Aston Martin, pra gente chegar em Mercedes, aqui que a gente começou a falar da Aston Martin quando a gente queria falar da Mercedes, né? Mas o José Luiz Gavinelli, grande Zé Luiz aí, seu pai Gavinelli, falou assim, Alonso atrás quietinho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Alonso tem sido elogiado, entre aspas, por ser um bom companheiro de equipe, aquele cara que parece que cuida do mais novo, que bate um papo, como é que tá o Lance na corrida, como ele foi bem, como que você... Passa o setup pra ele, passa o setup, fala pra ele entrar naquela curva em marcha tal, né? Mas na primeira oportunidade que ele teve de ultrapassar o Stroll, um carro muito mais rápido, inclusive, pneu mais novo, ele já soltou no rádio, não quero risco nenhum, só quero ficar um pouco mais à frente dos carros que estão atrás de mim, tá tudo bem, não quis passar. Você acha que pesou? Ou foi tem 3 oportunidades. Não passou porque não passou, dane-se. Não passou porque é o filho do dono. Ou não passou porque é o Alonso bonzinho e ele tomou essa decisão por si próprio.
Puxa, cara, essa Quem quiser é ficar à vontade para responder aí também, tá? Essa é uma pergunta difícil. Vou dar até um tempo pra mim pensar e pro pessoal dar opinião aí também no chat, Garcia. Porque pode ser uma mistura das três, inclusive. Pode ser uma mistura das três, é verdade. Um pouquinho de cada uma, né, cara? É tipo, você é bonzinho, ele é o dono da equipe, não vou passar dano. Isso pode ser os três, é verdade. E aquilo também, sabe que você dá aquela puxada de saco, velho? Né? Deu aquela puxada, não, hoje não, tudo bem. Hoje não precisa não, hoje deixa eu ficar aqui atrás, né, cara? Então, é isso, o Vitor colocou aqui, exatamente, bom, isso é muito interessante também. Talvez tenha ali, olha, você tem que... você é piloto da Aston Martin e coach do Stroll. Talvez isso seja até contratual mesmo, né? Então, por isso esse bonzinho aí, na verdade, seja grana, tá recebendo pra isso. Às vezes aliás, não tem bonzinho, só tá cumprindo a função, né? Que é o que eu mais acredito sempre, tá? Quando a gente fala, mas é a grana, deve ser isso, então. Se tá a grana no meio aí... Deve ser isso. Agora, fato é que é um Alonso muito mudado, né? Assim, primeiro que essa ultrapassagem não teria né, mudado em nada aí a corrida, um pontinho a mais ali, não foi um pontinho, 2 pontinhos foram, né? Então, pouco teria mudado. Acho que caminha pelo mix dessas três coisas, né, Garcia? Não valia, o Raul tá dizendo que valia ponto. Valia ponto, mas poucos pontos nesse momento, nada que... Né, que fosse, de novo, alterar muito isso. O Alonso também não teria condições de atacar o P5, que era o Carlos Sainz, né, então também, né, seria ali só ultrapassar por ultrapassar mesmo. Acabou pra equipe não mudaria nada em ponto. Essa tá paga já, né, Garcia? Ele mandou pro rádio. Essa daí já tá paga, pode ficar fica na frente. Boa. O Efraim, polêmico aqui, né, o Efraim Oliveira. Se fosse o Vettel, teria passado sem dó. O Alonso foi covarde. Muito pelo contrário, eu acho. Muito pelo contrário. Eu acho que o Alonso, ele sabe, e o Stroll também sabe, que ele passaria. O Stroll é quem mais sabe. Quem mais sabe é o Stroll. Essa hora ele tá lá no box, assim... Pô, ainda bem que ele não tentou nada. Deixa ele... dá ordem logo aí, velho. Porque senão ele vai passar mesmo assim, entendeu? Eu acho que... Então, assim, foi uma atitude de, sei lá, uma bandeira branca ali, não sei, cara, a gente pode colocar de certa forma, mas acho que ele passaria se ele quisesse também, mas optou por não passar. Não acho que foi um ato de covardia dele, não. Boa. Covardia também achei um pouquinho forte aqui. Claro que a gente respeita a opinião, tá? Óbvio. Victor Leôncio, Alonso tem 41 anos, sabe que é mais piloto que o Stroll, não lhe faz diferença nenhuma ser coach do Stroll, tá sendo pago pra isso, enquanto trucida o filho do dono na pista. Que é isso, né? A primeira... Na pista e na ideia, né? Na mente também, velho. Né? Porque... cara, acho que é a primeira vez que eles se encontraram na pista esse ano, né? Seja... Eu acho que teve uns outros encontros, hein, Garcia? Não sei, em corrida, não sei, não lembro. O último encontro que eu lembro foi no ano passado que eles se tocaram. A gente até brincou, falou... sim, né? Puta, imagina no ano que vem isso daí e tal. E o Alonso até pegou um pouco leve, porque ele já tinha contrato assinado. Lembro muito bem disso, que ele pegou leve no rádio. Se fosse outro, ele teria xingado ali horrores. Teve uma leve movimentação do Stroll ali, né? Uma leve movimentação. Como sempre, o Stroll é ás em fazer isso na reta, né? Ele sempre faz isso. Ele fez no Azerbaijão esse ano de novo. Enfim, boa. Então, assim, não sei. Mas a gente aprende, né, Gavi, quando a gente vai... Porque a gente fala, é coach. Né? Quando a gente vai fazer coach em kart, por exemplo, né? É assim, ok. Você anda um pouco na frente do cara, o cara vê como é que você tá... Mas depois o cara te passa pra você acompanhar ele, pra você aprender. Né? Na hora que ele quiser, ele vai te passa pra você acompanhar, pra você aprender. Né? Coach por coach, o Alonso poderia ter andado um pouquinho na frente, depois faz uma graça lá, olha, o Stroll passou. É verdade. Tem isso também, né? Alonso paz e amor, é isso. Eu destaco, cara, que assim, foi muito positivo esse retorno do Alonso, né? Porque ele tava ali como o vilão da última década, né, e agora ele é o mocinho. Também acho que é um exagero nisso. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, cara? Porque é um exagero. Ninguém vai de vilão a mocinho. Combina com o Alonso assim, tão rapidamente. Nem combina. Verdade seja dita. Aqui o Vitor, lá de Barcelona, mais uma vez eu parei de acompanhar um pouquinho vocês, porque o parque fechado de lá, né, o Parque Fermier, né, onde ficam os carros, acabou de ser liberado, os carros estão passando aqui por nós. E ele falou, acabou de rolar a foto oficial do vencedor, bela festa da Red Bull, né? Sendo jogada pra cima, aquela coisa toda.
Então, tá rolando a festa lá em Barcelona, obviamente, né? E assim como vão rolar outras várias ainda esse ano, porque tem corrida pela frente ainda, né? Tem corrida e deve ter muitas vitórias aí de Red Bull e Max Verstappen ainda também. Deve. Mas vamos lá, Gavi. Ainda, já que a gente ia fazer esse link, Aston Martin, Mercedes, a Mercedes, ela, se por um lado ela não se consolida ainda como segunda força, que é uma coisa que a gente vai ter que esperar algumas corridas para ver como vai ser, como o Alonso vai se comportar, como a Mercedes vai se comportar em ritmo de prova, se vai melhorar em volta rápida também na classificação, né? Nos pontos ela parece consolidada para ser vice. De novo, a gente volta tudo, né? Andando com 2 pilotos contra um só da Aston Martin e tal. Mas e teve até alguém no chat aqui que falou, e eu não vou lembrar, peço perdão já, não vou lembrar o nome agora, ainda bem, tem bastante mensagem chegando, né? Mas, assim, será? Em Barcelona é fácil andar bem, porque todo mundo conhece o circuito e tudo mais. Mas você acredita que a Mercedes voltou e que a Mercedes vai ser segunda força, inclusive na pista? Eu acho. A gente, de novo, a gente não consegue provar isso. A gente começou falando que não conseguiria provar isso até, mas eu acho. Acho que o que a Mercedes mostrou hoje é porque ela... E olha, velho, eu vou pegar... Só terminando, porque ela vai crescer muito ainda ao longo do ano. E aí eu vou pegar a declaração do Hamilton no pódio. Né, o Rosberg lá perguntou pra ele lá, e aí, como que tá o carro, né? Ele falou, o carro tá muito mais rápido, mas olha, a gente tá chegando. E assim, o Hamilton falou de um jeito, cara, que vai vir mais por aí, Garcia, né? Até assim, vamos juntar isso que o Hamilton falou agora. O que o Wolff falou antes dessas atualizações chegarem. O Wolff disse, vai mudar o conceito, mas não é da noite pro dia. Não é da dia que o carro vai mudar. Então a gente vai inserindo pacotes, né? A gente teria esse primeiro pacote chegando na Emília-Romanha. Eu acho que Barcelona já viria com uma atualização desse pacote, que ficou um pouco para depois, talvez Canadá. Então dá para esperar uma Mercedes evoluindo corrida por corrida. É isso que eu espero, inclusive, até estabelecer esse novo conceito do carro. Agora, de um outro lado, tem também uma Red Bull que já se pronunciou que existe um plano de contenção, digamos assim, que vai do meio para o fim da temporada, que é quando ela espera que as equipes avancem e se aproximem dela. Então a Red Bull prepara atualizações, ela já veio com detalhes agora, mas ela prepara um pacote maior para o fim do ano, para poder bater de frente com essas equipes que devem chegar. E acredito, é opinião, tá? Por enquanto, ainda é cedo, mas acredito que a Mercedes chegue junto, sim, né, nesse quesito de ser a segunda equipe e deixar a Aston Martin para trás, Garcia. Boa, é isso. E a gente vê de novo um pouco do que aconteceu no passado, para quem sabe, talvez, a gente ter a disputa que a gente esperava esse ano só no ano que vem, né? Boa. O Vitor comentou aqui, você viu, Garcia? Posso trazer aqui, ó? Colocou aqui, ó. Na coletiva perguntaram pro Hamilton, né, se ele chegaria no Verstappen esse ano. Ele disse que acredita que não, é verdade, vai evoluir, mas não chega na Red Bull ainda esse ano, é verdade. Ele falou isso ali pro Rosberg também, né? Então é isso, eu também acho que a Red Bull tá muito à frente da Mercedes ainda, né? Ele falou do ano que vem e acho que ele tá sendo até otimista demais. Para mim, mesmo com a evolução da Mercedes, acho que a Red Bull tem mais para tirar, e dado esse 1 ano e meio, né? Porque é pelo menos 1 ano e meio, tá? Não é 1 ano e meio, cara. Já deu 2 anos, porque esses carros começaram a ser planejados, projetados no meio ali de 2021, Garcia. A gente tá chegando no meio de 2023, cara. Então são 2 anos de desenvolvimento perdido. Acho que isso vai custar muito caro pra Mercedes, ao ponto de a Red Bull dominar até a troca de motores em 2025. Boa, perfeito. É isso. Não sei se a troca de motores, estava até falando no começo aqui, não sei se a troca de motores deve ser diferencial, porque a gente precisa ver também o quanto esses carros vão mudar, mas é claro, as equipes que vêm lá de trás, elas vêm se aproximando cada vez mais, porque sempre tem o teto do desenvolvimento, né? Óbvio, daqui a gente não consegue passar muito, né? Enquanto que as outras equipes ainda tem esse gap para a Red Bull, elas vão chegando. A própria Aston Martin fez uma leitura interessante de uma temporada para outra, de vamos seguir no conceito deles, né? E agora tem coisas que a gente consegue analisar, tem coisas que a gente consegue avaliar e que as equipes conseguem também.
E agora aquelas imagens de Mônaco podem dar pistas para muitas equipes também, né? Aquilo ali deve ter incomodado muita gente lá dentro da Red Bull, mas não tinha o que fazer. Com certeza. Né? Com certeza. E o Victor tá... É mais uma... Vão copiar ali, não tenho dúvida, porque vão copiar ali, né? Ali vão copiar. E o Victor tá até lembrando, mais uma vez, lá de Barcelona, que ele falou, olha, a Red Bull tem túnel de vento limitado esse ano, pelo título do ano passado, mais a punição pelo teto, que ela estourou em 2021. Ele falou assim que o impacto deve ser do meio desse ano para o ano que vem. É verdade também, porque esse carro vem sendo trabalhado desde o ano passado. E ele falou assim, olha, fora teto de desenvolvimento, que é aquilo que eu falei, chega uma hora que tem um limite, não tem jeito. Ele falou, o tempo de túnel de vento é inversamente proporcional à posição que você termina no campeonato do ano anterior, né? Agora a gente tem, né, o 100% para última Williams, e vai tirando... prefere não fazer nada mesmo vai assim. tirando 5% até chegar na primeira, né? Então já vai ter redução desse tempo de túnel de vento. É verdade. São as tentativas da Fórmula 1 de equiparar, né? Porque é isso, historicamente, uma equipe quando saiu na frente ali no começo de uma era, ela abria uma boa vantagem e era muito difícil. Então a Red Bull a Fórmula 1 já sabe disso, então por isso esse novo conjunto de regras prometia mesmo trazer ali mudanças revolucionárias para dar uma equalizada no grid, né? E isso que o Victor colocou é muito importante, porque é uma dessas tentativas de você acabar com essa hegemonia que dura eras, né? A era Ferrari, a era Red Bull, a era Ferrari, a era Mercedes. Então você coloca obstáculos para tentar minimizar isso daí. Vamos ver se vai dar certo, cara. Realmente pode ser que isso dê certo. De novo, é inédito também, né? Historicamente não é assim que funcionava, mas a gente tem um novo cenário para analisar aqui nos próximos anos, sem dúvida. E se tem alguém hoje que consegue fazer esse tipo de trabalho é a Mercedes, né? Porque, apesar desses 2 anos que, olha, vou te falar, se cabeças não rolam lá, não entendo mais nada, né? Apesar disso, a gente sabe que a Mercedes tem um corpo técnico muito competente para isso, né? Para ter mais tempo em túnel de vento do que a Red Bull e talvez aproveitar isso um pouco melhor, né? É isso. A gente vai ter essa guerra, né? Essa guerra inédita que é também esse menor tempo para trabalhar, digamos assim que, então a Red Bull vai ter que otimizar muito o tempo do túnel de vento dela, mas é possível, tá? É possível, mesmo com tempo reduzido, você criar ali uma performance até superior, otimizando todos os processos. Aí, lógico, a gente vai entrar numa guerra de otimização de processos, né? Porque todo mundo vai querer fazer o mais rápido possível em menos tempo. E por isso que a Fórmula 1 é tão fascinante, cara. É exatamente por isso. O Efraim, que tá bem ácido hoje, ele falou assim, legal é ver a Williams usar o túnel de vento para fazer a assoalho do carro igual ao fundo de uma banheira, né? Pô, mas essa eu tenho que concordar com o Efraim, cara. Essa acidez funcionou muito agora. Porque realmente, você viu, mostrou absurdo, o carro da Williams ali, parecia... Absurdo. Cara, eu faço aquilo, eu faço. Tem projeto, na verdade, eu até tenho um projeto. Se você pegar uma dessas miniaturas aqui atrás, eu acho que o assoalho é mais complexo, cara. Eles copiaram dessas miniaturas, Garcia. Daquela mais tranqueira mesmo, sem detalhe nenhum. Ah, meu Deus. 25 pontos. Gavi, puxando um pouquinho aqui também para a questão Red Bull, fala um pouquinho do Pérez, né? Ontem tava sozinho aqui ainda, você não tinha chegado e eu fiz, mas acho que depois que você chegou eu também falei sobre isso, né? Fiz uma comparação com o GP de Miami, onde o Verstappen largou em 8º e o Pérez fez uma boa corrida hoje, tá? Não quero diminuir isso não, ele fez uma boa corrida. Mas em Miami, o Verstappen largou em 8º, em 20 e poucas voltas, ele já estava, sem precisar de parada no box, ele já estava a menos de 2 segundos do Pérez. Essa foi a façanha do Verstappen lá em Miami. O Pérez largou um pouquinho mais para trás, é verdade. Ele largou em 11º. E na volta 27, anotei aqui, tá? Então quase 30 voltas, né? Na volta 27, ele tava a 7 segundos do Verstappen. Aí você fala assim, se ele largou um pouquinho, né? Mas o Verstappen já tinha feito a parada dele. Né? Então soma-se 20 segundos. Soma-se aproximadamente 20 segundos. Que é a resposta que a gente precisava, que eu falei que eu ia comentar isso hoje, porque já era algo que eu esperava, né?
de novo, é a resposta que a gente precisava para assim, e aí, vamos acreditar que o Pérez pode bater o Verstappen, brigar pelo título? Não, né? Não. Eu ia até fazer uma brincadeira que não pode mais fazer hoje em dia, mas assim, cara, com uma mão o Verstappen ganha do Pérez, né? Provou isso hoje aí, cara, que assim, o Pérez é muito, e eu acho, inclusive, que o GP da Espanha funciona melhor pra Red Bull, cara, né? Tudo bem que a gente teve ali, verdade também, uma Mercedes um pouco melhor, né? Se a gente até pegar em termos de resultado aí, a gente viu que a Mercedes terminou mais próximo da Red Bull. Arrisco dizer que foi um dos resultados mais próximos do ano, teria que fazer essa pesquisa aqui, né? Salvo ali a primeira etapa, a gente teve vantagem muito grande da Red Bull, superior a 20 segundos durante todo o ano, e foi diferente nesse GP, né? Então também tem isso daí para considerar. Mas assim, eu lembro que ontem eu falei, a gente tem duas situações. Uma é o Pérez terminar no pódio, que seria a cereja do bolo ali, né? Não conseguiu. Mas alguém colocou aqui que fez uma corrida aceitável. Fez uma corrida de segundo piloto, cara. É isso. Boa, né? até. Já fez uma boa. Fez uma corrida, assim, pra ter ideia de como é boa, fez uma corrida que o Lance Stroll não faria, na minha visão. O Leclerc não acho que o Stroll... Que o Leclerc... E não tô nem falando só de hoje, o Leclerc teve outras oportunidades, inclusive, pra fazer uma corrida dessa. Inclusive, o Leclerc foi péssimo. A gente não falou da Ferrari ainda, mas, nossa, o Leclerc foi muito mal hoje. Cara, eu tô pegando um asco do Leclerc que eu vou te falar, velho. Eu acho isso porque eu não sou torcedor da Ferrari, tá? Nunca fui torcedor da Ferrari, porque a gente sabe que a Ferrari tem uma legião, cara, de fãs, e fãs mesmo, né? Então eu imagino que se eu, que não sou um grande fã da Ferrari, já tô com esse asco aí do Leclerc, imagino os grandes fãs. Até se tiver um grande fã da Ferrari, escreve aí pra gente saber como é esse sentimento, né? Porque foi muito ruim. Mas voltando aqui ao Pérez, né, Garcia? Então hoje o Pérez demonstrou, assim, realmente o porquê que ele tá na Fórmula 1 ali. Ele é um piloto mediano, não é um campeão do mundo, mas é um cara que entrega, é um cara que se defende bem, é um cara que ataca muito bem também, e eu acho que ele é um cara paciente, ele fez uma corrida boa, ele soube aproveitar os momentos certos ali para ultrapassar, e também fez uma estratégia perfeita, né? Uma estratégia perfeita, ajudou o Pérez a chegar, isso junto aliado ali a Red Bull, claro, né? Mas ajudou o Pérez a conseguir essa posição no grid dentro de uma normalidade, assim, nada demais, obrigação, fez o dever de casa também o Pérez. Boa, assim. Perfeito. O Vitor tá aqui dizendo que agora a polícia tá tirando os torcedores da pista, que invadiram ali na hora do pódio, a Fórmula 1 tem liberado cada vez mais isso, ainda estão por aqui, e aí ele falou assim, olha, mas é tudo amigável, tá, é que precisam... já ia perguntar não, isso. é que precisam fechar o autódromo e tal, então ele falou assim, que achou meio chocante, porque é a tropa de choque, mas é aquela história, entrou, o pessoal vai saindo, né? É mais... Fosse aqui já era borrachada. Não, brincadeira, não é assim também. Né? E aí ele falou... Fosse no Rio, não era nem borrachada, cara, que eu já fui no Rio, eu vi o jogo do Corinthians, e aí deu uma briga lá, eu não tava na briga, mas eu vi. No Rio eles usam um pedaço de pau, você sabia disso, Garcia? Não é... cara, se tiver alguém do Rio aí, confirme isso pra mim. Mas nos estádios não é cacetete. Não é cacetete igual aqui da Polícia Militar, aquele pretinho que é de borracha, né? Era um pedaço de pau, assim, de 1 metro de tamanho. Mas é isso. Segue aí, brincadeiras à parte, Garcia. E o Vitor ainda mandando mais curiosidades aleatórias lá de Barcelona. Ele falou assim que os caminhões da equipe, em ordem que ela se posicionam nos boxes, estão entrando no pit lane para carregar as cargas e tal. Ele falou, é uma fila de caminhões coloridos, deve ser muito legal, né? Muito legal, hein? Muito bacana mesmo, né? Que baita, né? Baita privilégio do Vitor poder estar lá, e também para vocês, né, que acompanharam esse final de semana todo, cara, o que a gente trouxe de notícia na pinta, Garcia, de notícia que só a gente deu, né, que através aí das mãos, do olhar do Vitor também, que é um cara que tá há muito tempo, né, aqui o F1 Mania, pra quem não sabe, tem mais de 20 anos, né, começou tudo com o Vitor, né, então, assim, tem um olhar muito diferenciado. Então, assim, é um privilégio do F1 Mania, mas é um privilégio também das pessoas que acompanham o F1 Mania ter acesso a esse tipo de informação, né? Destacar isso aqui também para ser justo. Alguns comentários sobre o Pérez, do pessoal aqui. O Paulo Jesus tá dizendo que acreditar no Pérez contra o Verstappen é igual acreditar no Mundial do Palmeiras. Ilusão não existe.
Palmeiras sempre tá. Elton Moura, se fosse o contrário, o Verstappen terminaria pelo menos em segundo. Né? Eu sou obrigado a acreditar, né? Sou obrigado. Você falou do Leclerc aqui, a gente vai falar sobre ele. Leclerc. A gente já vai falar sobre o Leclerc, mas você, Leclerc é o novo Alesia, a eterna promessa, disse o Efraim. Boa. Verdade. O Ferrari é as também nisso, né? Em trazer. O Vinícius Pereira ainda sobre o Pérez aqui falando: não achei uma corrida aceitável. O Russell terminou 10 segundos do Hamilton com um carro muito pior que o do Pérez. Se o mexicano repetisse o desempenho, teria terminado em segundo. Mas você tá comparando com o George Russell, né? Se bem que o Russell também ficou no Q2, largou em 12º, né? Mas é muito mais piloto. Mas o Russell muito mais piloto. Muito mais piloto. O Russell é um piloto que pode ser campeão mundial. Na minha visão, é um cara que pode ser campeão mundial. A gente já até falou isso. Se tem um cara dessa nova geração hoje que pode bater o Verstappen, esse cara se chama George Russell. Eu tô contigo. O Daniel Santos falou: cacetete de madeira, esses do Rio é tonfa. Não sei o que é tonfa, mas... ele falou: cavalaria geralmente usa cacetete no Brasil todo. Eu não sei se é o nome do nome. Mas eu sei que é, velho, que é um pedaço de pau, meu irmão, você é maluco, velho. E o pessoal já falando do Leclerc aqui, então a gente vai entrar no Leclerc, mas antes, o Galáxias, parece que o Leclerc perdeu tesão de pilotar. Juliana Miyahara, a vizinha, ó. Impressão que eu tenho na bolha ferrarista é de que o Leclerc é sempre defendido, a culpa é sempre do time, o contrário do que acontece com o Sainz, quando a culpa é sempre dele. Boa essa, hein? Também tem essa impressão, viu, Juliana? O Gustavo Justino. Os caras defendem muito o Leclerc, né, Garcia? Muito. Gustavo Justino, o Leclerc precisa mudar de equipe. Quem sabe uma troca com o Hamilton faria bem aos dois. Engraçado que ao ser perguntado essa semana sobre a eventual vinda do Hamilton para a Ferrari, o Leclerc ainda falou: não, seria um grande companheiro de equipe e tal. Tipo, eu não saio, né? E, cara, se o Leclerc fosse pra Mercedes, ele ia tomar um solavanco do Russell, que eu ia gostar de ver, né? Falar bem a verdade. Ia mesmo, cara. E aí o Victor até falou: é claro que ele é defendido, né? A Ferrari fechou um contrato de 1 milhão de anos com o cara aqui, tem medo de assumir o erro. Mais um erro. Mais um. É verdade. Mas fala então da corrida do Leclerc, Gavi. Ele largou dos boxes. Rapaz. A gente espera, né? Poxa, é o Leclerc, é uma Ferrari, é o cara que esse ano mesmo já fez pole. A gente espera uma corrida um pouquinho melhor, né, Gavi? Mas ele terminou em... Cadê o Leclerc? Que terminou em 11º. Ele partiu com pneus duros, então, como ele partiu com pneus duros, e aqui a gente tem que fazer uma mistura um pouquinho. Como ele partiu com pneus duros, a gente esperava que ele ficasse, sei lá, 33 voltas, vai. A corrida tem 66, esperava que ele ficasse 33 voltas na pista com aquele pneu. Ficou 20 para começar. Então, para que, meu Deus do céu, para que sair com pneu duro nesse caso? Larga de macio, larga de médio, mas não de pneu duro, se é para dar só 20 voltas. Aí depois ele, no final, teve um lance que ele também pediu pneu macio e a Ferrari foi lá, taca ali pneu duro de novo. E faltou um pouco do próprio Leclerc também, que é aquela história, não é um cara combativo, né? Ele é muito, né, a gente usa sempre essa palavra, cara, mas eu acho que ela se encaixa muito bem no coisa, o próprio Thiago também, que foi muito bem, ele é muito passivo, cara, né, e eu acho que é isso que não coloca ele como um baita de um piloto, né, ele é rápido, né, ele mostrou que ele tem capacidade ali de ser agressivo, ele mostrou, ele também se defende muito bem, mas ele é muito passivo, cara. Eu acho que essa é a palavra, né? Por que passivo? Ele não vai lá e não exige um pneu, ele não entra em atrito com a equipe. O Sainz, na última corrida, gerou uma puta treta com o Vasser lá, porque o Vasser chamou ele pro box, ele achou que não era certo, rolou uma puta discussão, e assim, aí você vai falar, pô, o Sainz estava errado, eu também acho que o Sainz estava errado, mas assim, mostra eu acho que o Leclerc é muito conformado, tá? Ele é muito conformado, e isso é muito prejudicial, cara. Sabe aquele cara que, o time tá jogando ruim, eu vou lá e jogo ruim também, em vez de eu chegar lá e falar, mano, vamos jogar, velho, né?
pô, mete essa bola lá, vamos... Isso vale para um time, você que tá vendo aí a gente, às vezes, parece, não é futebol, mas você tem um time de trabalho, cara, às vezes é isso, falta aquele, algo mais para mim, né, porque ele é um líder, ele veio para ser um líder, então ele não age como um líder, e aí acho que essa falta esse excesso de passividade do Leclerc, ele transmite também para a equipe, né? Então a gente vê uma equipe também desmotivada, e acho que ele é um daqueles caras que tem a energia negativa. Falei mal pra caramba dele, hein, Garcia, mas tem mais ainda. É um daqueles caras que tem energia negativa, velho. O Leclerc. É isso que eu sinto. Sabe quando você chega perto de uma pessoa que você suga, você tá mó feliz, assim, que a pessoa suga a sua energia, parece. Eu sinto isso no Leclerc, cara. A imagem que eu vejo do Leclerc é de um cara... A imagem que eu vejo do Leclerc, eu já via antes dele falar isso, mas pra mim foi resumida na declaração dele ano passado, quando ele, com chances matemáticas de título, abriu mão em declaração. Falando que, não, vice, tá bom, e depois mal falava sobre esse vice-campeonato aí. Ele se entrega fácil, mas quando o cara fala assim, parece que... falou que ele perdeu o tesão de pilotar, não sei, parece que ele não tem. E alguns pilotos dessa geração, às vezes me passa a impressão que ele não tem mesmo esse tesão de pilotar, ao ponto da gente citou recentemente aí de pilotos que são a favor do fim dos treinos livres da sexta. Cara, você não gosta de estar dando um Fórmula 1 ali pilotando, sei lá. Mas o Leclerc o Leclerc é o tipo do cara desanimado, não é combativo, não vai totalmente pra cima, não vende barato eventuais disputas de posição, vende muito barato, né? E a Juliana Miyahara, quando ela citou do Leclerc, que ela falou assim, olha, eu falo dos torcedores, os tifos defendem o Leclerc sempre, não que o time não ferre com ele, mas a culpa nunca é dele, parece que é sempre da estratégia do carro, é isso, os tifos gostam dele, né? Eles gostam de qualquer um que coloca lá, a galera fica defendendo, não é? Mas existe uma diferença, assim, nesse tratamento entre ele e o Sainz. Existe. Porque o piloto lá na Ferrari, assim, eles gostam, mas chega um momento em que eles são muito cobrados. Massa foi, Barrichello foi, Raikkonen, mesmo tendo sido campeão, foi cobrado. Alonso foi cobrado. Mas Leclerc não. Leclerc é ídolo, né? É verdade. Já passou da hora dessa cobrança vir pra cima do Leclerc, né? Tem razão, né? Ali é sempre muito mais brando com o Leclerc. O comentário da Juliana, que ela citou o Sainz, eu acho que é muito verdade. O Sainz começou o ano péssimo, cara, e os caras já estavam matando ele, já estavam criticando ele, os jornais italianos batendo no Sainz todo momento, né? E agora que ele deu um up, eu não vejo ninguém ressaltar realmente esse, né? O Sainz tá muito melhor. Hoje o Sainz estava uma hora lá em quarto, o Leclerc estava em 18º ainda. Foi uma corrida ridícula do Leclerc, né? Teve uma hora que ele tava lá entre os pontos, e aí ficou aquela impressão, nossa, saiu, até na transmissão falaram isso, olha o Leclerc. Cara, ele tinha passado uma pessoa. A gente tava fazendo o tempo real, eu e o Vitor tava contando. Ele tinha passado um piloto, passado mesmo, de ultrapassado. O resto ele tinha... E os rivais dele eram Williams, Alfa Romeo, Haas, né? E depois ele perdeu todas essas posições quando todo mundo parou. Eu acho que, vamos conferir. Mas até o meio da corrida ele tinha feito 3 ultrapassagens, isso eu tenho certeza. Eu não sei se ele fez mais de 5 ultrapassagens nessa corrida, isso largando dos boxes. Cara, a Ferrari não é o melhor carro? Não é. Tá atrás da Aston Martin? Tá. Da Red Bull? Tá. Da Mercedes também. Mas nós estamos falando do fim do grid, de Alfa Romeo, de Haas, de Williams, enfim, dessas equipes do fundão. O Leclerc também não conseguiu passar. O Efraim tá dizendo aqui que se o Sainz ganhar mais uma temporada do Leclerc, vai cair por terra a impressão de que o Leclerc é melhor. Sem dúvida. Vou te dizer que... Já, acho que essa impressão já tá meio caindo, né? Vou com calma, vai. Vinícius Pereira tá dizendo que o Leclerc é um baita piloto do mesmo nível do Russell. Essa corrida foi um ponto fora da curva. Pra mim, o Russell tá aqui, o Leclerc tá aqui, ó. Aqui, ó. Concordo, Vinícius. E como a personalidade do Leclerc é meio apagada, o Leclerc tá aqui, ó, atrás da mensagem, ó. Também tô junto com o Garcia nessa. Acho que, assim, pra essa sua afirmação ser verdadeira, Vinícius, falta aí o Leclerc provar isso pra gente, né? Ele chegou com muita marra na Fórmula 1,
quando ele assumiu o Vettel ali, ele bateu o Vettel, foi um ano bom dele como piloto, mas ninguém vive de um ano só, né? Depois do que ele fez ali junto com o Vettel, me cite aí, Garcia, 3 grandes corridas do Leclerc, cara. Não tem. Agora, eu citaria umas 5, pelo menos, que o Leclerc foi muito mal, né? E que deixou muito a desejar. Então, acho que não foi um ponto fora da curva, né? Poderia ser, mas ele precisa mostrar isso, né? Os desempenhos do Leclerc têm sido sempre muito ruins. Hoje foi abaixo ainda, verdade, né? Não são todos tão ruins quanto esse, né? Até porque ele ficou fora nem foi pro Q2, né? Ali colocou uma culpa no carro também, que aí trocaram uma caixa de câmbio, ficou meio, não sei, né? Se era ali o câmbio, sei lá. Não acredito que tenha sido problema do carro também, não. Falando não em carro, deixa eu até trazer um ponto importante aqui, porque lá no começo eu vi esse comentário também, agora o Daniel Santos colocou aqui, ó, vocês estão levando em conta que o Leclerc e o Sainz estavam de carros diferentes, será que isso também não mostra porque da corrida do Leclerc todos evoluíram com um carro velho? Mas não, o Vitor até respondeu ele na sequência aqui, mas não. Eles só estavam com carros diferentes no primeiro treino livre. No treino, exatamente. E o Victor até citou aqui que a Ferrari queria fazer uma comparação entre o carro novo e o carro velho, mas já do TL2 pra frente, os dois estavam com o mesmo carro, tá? Exato. Boa. Isso é importante destacar. Eles estavam com... pode ser que o Sainz tenha se adaptado melhor. Aí pode ser, mas, cara, se adaptar faz parte também de ser um bom piloto, né? Eu acho que é isso. Ou a Ferrari fez o carro pensado no Sainz, não sei. Aí a gente começa a entrar também em pormenores, né? E que eu não acreditaria também. Que seria um tiro no pé, cara. Você tem lá o Leclerc, é o piloto número 1, tem contrato até, como o Victor disse aí, 40 mil anos de contrato, entendeu? E aí você vai fazer um carro pro Sainz? Eu ia fazer outra brincadeira que não pode aqui, mas segue. A equipe é italiana. A Marlene Teixeira tá falando aqui, ó, quem sabe em Montreal a Ferrari venha mais forte, já que é uma pista que exige mais tração. Não sei. E aí o Elton Moura tá dizendo aqui, ó, vale lembrar também que a Ferrari já não é... Esse lance, só complementando, por que eu falei não sei? Porque se antes de ter mais tração, também tem mais desgaste de pneu, né? E a Ferrari tem problema com desgaste de pneu desde o passado. O Elton Moura, vale lembrar também que a Ferrari já não é um carro de topo há muito tempo, não consegue entregar um carro competitivo durante o ano todo. Verdade também. É um carro... o ano passado começou muito bem a temporada, até porque a Red Bull veio com problemas de confiabilidade, mas entrou muito essa questão do pneu, né? Um carro que até se adaptava bem às pistas, e durante algumas corridas a gente até falava aqui, ó, a gente já sabe qual vai ser o filme do final de semana. O Leclerc pole, porque a Ferrari tem um carro muito rápido, e o Leclerc é um piloto bom de classificação, mas na corrida a Red Bull bate a Ferrari, porque a Red Bull não estraçalha os pneus, né? E lembra, Garcia, que a Ferrari, tem um problema que ficou muito evidente em Miami, que é o carro leve, ele vira uma carroça. Isso é verdade. O carro, ele começa a pular, ele fica meio desgovernado conforme vai baixando. Então, aumenta o consumo de pneus. Então, ainda tem problema, sim, no carro, né? A gente não tá falando aqui que a Ferrari tem um carro mais competitivo do grid, não é isso. Mas tem problemas que precisam ser corrigidos, sim, na Ferrari. Mas eu acho que quando a gente pega aí, por exemplo, igual hoje o desempenho do Sainz e compara com o Leclerc, a gente pode fazer isso, aí fica evidente o que a gente está falando aqui sobre o Leclerc estar em débito, né, com a Ferrari também. O Vitor, delicado, mas, né, ele falou assim, será que a diferença não é porque o Leclerc é monegasco, o Sainz é espanhol, né, e aí ele lembra aqui, ele falou, Mônaco já foi um principado italiano, né, até falou, foi lá em 1500, mas sabe como é a Europa, né, tal. Verdade. Então, digamos que o Leclerc é mais italiano do que o Sainz. Né? Pode ser. Pode ser. O Vinícius Pereira tá falando que a personalidade, né, o jeito do piloto não reflete pilotagem. Ele falou que o Verstappen, por exemplo, é sempre explosivo no rádio, tem tudo da corrida sob controle. O Leclerc já passou por muita coisa e nunca se abalou. A gente já criticou, inclusive, isso daqui do Verstappen. Do Leclerc. Por que o Leclerc eventualmente não cobra da equipe? Hoje a gente até fez, quero pneu macio. Mas ele é um piloto que não vem junto, né? Não cobra, não briga, não reclama. Por isso que isso passa essa imagem do piloto que tá sempre entregue também. Eu acho que é muito isso, né? A gente atrela assim, as grandes personalidades, né?
É verdade isso, né? O Verstappen é um cara assim, né? E aí vamos falar dos campeões aqui, né? Então, o próprio Senna era um cara assim, né? O próprio Schumacher também era um cara assim. Então, tá esse lance de você ser participativo. Sabe por que é assim, Garcia? Porque quando você sabe muito de uma coisa, velho, a verdade é essa. Quando você sabe muito de uma coisa e alguém vai e te fala uma besteira, você não consegue deixar isso passar batido. Por isso que os caras, você chegava pro Senna, o Senna sabia o que ele queria, aí o cara falou, não deixava passar, porque, ele entendia tanto do negócio ali, pelo menos na cabeça dele, e naquele momento, que ele não deixava passar batido. Então eu acho que é isso, o Leclerc, ele, o time não tá jogando, não vou ser eu que vou jogar, sabe? E isso me incomoda muito, cara, né? Me incomoda muito. Eu lembro que quando a gente... É só vocês resgatarem alguns programas, alguns anos, que a gente tá há vários anos já aqui no ar, já com o nosso podcast, né? Com o Parque Fechado também. Então lá no começo a gente era muito fã do Leclerc. Ele chegou ali, ele foi muito bem, mas aí teve um momento que ele precisava entregar. Nesse momento ele não entregou. E de lá pra cá ele, caiu. E nunca mais se recuperou, cara. Então, né, até quando também, né? Até quando você vai ficar esperando alguma coisa? Eu acho legal, eu acho engraçado, entre aspas, porque a gente teve dois paralelos hoje aqui. Um é o Lance Stroll. E aí todo mundo senta o pau no Lance Stroll. Já passou e que já vai. E o Leclerc, que... Cara, qual a evolução do Leclerc também dos últimos anos? O Stroll... O Leclerc também, né? Leclerc. Eu diria até que o Stroll ainda tá subindo e o Leclerc tá descendo, velho. Entendeu? Então... É isso, né? É normal a gente ter 2 pesos e 2 medidas também, às vezes depende muito da nossa paixão, cara, mas pra mim o Leclerc, assim, é um dos, desculpem aí todo mundo, pra mim é o grande destaque negativo do ano, vem sendo constantemente o Leclerc, cara, até porque acreditava muito nele, então pra mim é muito decepcionante ver o Leclerc nessa situação aí, totalmente passivo, né, esperando o quê, né? Não sei o que ele tá esperando ali, porque se ele não tomar uma atitude também, a Ferrari não vai dar certo, tá? Tudo bem, não vai dar certo. Mas se ele não tomar uma atitude, ele não se capacita, nem igual falaram da Mercedes. Cara, mano, na moral, a Mercedes quer o Leclerc? Não quer o Leclerc, gente. A Mercedes não quer. Pra que ela quer o Leclerc, cara? Né? Pra ser segundo piloto do Russell, só se for, né? Então, porque o Hamilton vai sair de alguns anos, seria isso, mas ela tem um sistema ali de jovens pilotos para apoiar o Russell. A gente falou, é um Anthony, é um nova promessa, é um menino que vem. Então, assim, não acho que não faça nem faz sentido esse lance do Leclerc na Mercedes. Faz muito mais a Ferrari querer o Hamilton, aí sim, mas a Ferrari querer o Hamilton, não que o Hamilton também queira a Ferrari. Boa. Mercedes convocada, Vitor lá de Barcelona falando, Mercedes convocada para a sala dos comissários, acabaram de entrar, nada para se preocupar, parece que erraram um procedimento de posicionamento de membros da equipe no momento do pódio, tá? Parece que alguém entrou na salinha ali dos pilotos pré-pódio, não podia. E aqui, olha o que resume. O Thiago Barreto, Sainz também é um pouco explosivo no rádio e a equipe às vezes não acata a decisão dele. Mas aí vamos voltar ao Grande Prêmio da Inglaterra do ano passado, né? A decisão da equipe no final da prova ali acabou favorecendo quem? Favorecendo o Sainz. O Sainz ganhou aquela corrida, né? E ele estava disputando a vitória com o Leclerc. Né? Então, aliás, foi um ponto de virada ali. Eu acho que o Leclerc, daquele dia em diante, ele já não estava bem, daí ladeira abaixo. Exatamente. Né? Que aí ele viu que nem o time tava jogando junto com ele. Né? É difícil. É difícil pro piloto também. O Paulo Jesus, fica a pergunta. Temos Russell, Norris, Leclerc, Piastri, Gasly e outros. Será que todos vão ficar sem Mundial? Difícil. Quase todos. Primeiro porque é sempre assim. Quase todos os pilotos. A esmagadora maioria dos pilotos ficam sem Mundial. Né? Dessa lista que você falou, eu só tiro um que pode ser campeão mundial e deixo uma dúvida. O Gavi já deve imaginar. Para mim, o Russell pode ser campeão do mundo e eu vou deixar o Piastri como dúvida só porque ele acabou de chegar. Só por isso. Norris já tirei, já acreditei, mas já tirei. Leclerc, não. Gasly, não. E não, mesmo. Assim. Eu também acho. Tô junto com você, Garcia. Sou obrigado a estar junto com você. Né? O Norris também hoje o Norris mostrou, né? Que, aliás, falamos mal do Leclerc aqui, mas...
que fez o Norris ali, hein, Garcia? O Norris é um piloto que entrou cedo na descendente, né? Junto com a equipe. Pra mim, acho que tem muito um pouco de culpa da equipe, por quê? E junto com a Rússia, com a chuva chuva da Rússia, levou embora o brilho dele, Garcia. Porque, assim, o piloto vem naquele desenvolvimento, ele precisa ter uma equipe que acompanha. A McLaren não acompanha, então fica difícil mesmo pro piloto evoluir. Fica muito complicado. É difícil. Né? Então, e aí, assim, tem muita culpa da McLaren nisso, mas o Norris... E onde se encaixa, né, Garcia? Essa é a grande dificuldade, né? Assim, o Norris tá na McLaren, ele tem potencial, se ele estivesse no lugar do Verstappen, ele seria campeão mundial? Seria. Mas, assim, e pra chegar no lugar do Verstappen? Então, esse é o grande lance. Quem quer? Né? Olha pro Norris hoje e fala, você quer levar pra Red Bull? E aí, Helmut Marko, você quer levar o pessoal Norris fala, pra Red Bull? Sim, o melhor carro, tal, mas assim, o cara tem que comer muito capim, vamos dizer assim, pra chegar no melhor carro. Foi assim com o Hamilton, né, e aí tem que ter uma sorte. O Verstappen também, cara, quando ele entrou lá na Toro Rosso lá e tal, mano, que teve de gente dizendo que hoje é fã do Verstappen, e eu sei, dizendo que ele tinha que parar, que tinham que proibir ele de correr, que tinham que quem era esse cara, que nunca ia ganhar nada. Quantas pessoas você conhece que já falaram isso? Tinha piloto falando isso. Felipe Massa falava isso. Felipe Massa, velho, falava isso. Os caras dão moral pro Massa ainda, vou te falar. Gosto do Massa, mas muito mal nessa, né? Muito mal. Então, assim, claro, cara, pode dar uma reviravolta e assim... e as coisas mudarem, porque são pilotos que têm talento, mas eles vão se colocando em situações que vai ficar difícil realmente ser campeão, né? Eu coloco também o Russell, porque acho até que a Mercedes é a Mercedes, né? E que pode dar esse carro. Nele. E eu acho que ele é um cara... E assim, eu falei muito mal do Leclerc, mas eu ainda acho que o Leclerc, se entrar na boa forma que ele já demonstrou, tá? E se tiver um carro competitivo... Cara, ele pode ser campeão mundial, sim, ele pode, mas ele precisa voltar ao trilho. Eu lembro que com o Vettel, ele era um cara muito mais combativo do que hoje. Ele reclamava pelo rádio, ele fazia várias coisas que parece que ele perdeu, vou usar a palavra, o tesão de fazer, né? Talvez porque a Ferrari também não tenha entregue ali o que prometeu, mas é isso, né? Eu colocaria esses três aí com chances ainda, né, na minha visão, na minha humilde visão, de poder chegar ao título, Garcia. O Galáxia tá falando aqui, ó, mas o Leclerc pilotou demais em Silverstone, mas quem ganhou, e por decisão da equipe, foi o Sainz. Sim, e pilotou demais, é verdade, mas aí a equipe... Ali foi muito frustrante, a gente criticou muito a Ferrari, né? Foi, porque foi uma decisão meio estúpida mesmo, mas ela acabou beneficiando o Sainz. Que burrada. Se você tem um cara número 1, você tem que dar moral pro cara, você faz isso, você tira todo... né, você coloca esse, por mais que você chegue lá e fale, olha, não, a gente gosta muito de você é o nosso piloto, cara, temos 1 milhão de anos de contrato juntos, foi uma vez pro Sainz vencer a primeira, que foi a primeira vitória do Sainz, né, enfim, não cola, quando você perde a confiança, e acho que ali quebrou um pouco dessa confiança, Leclerc e Ferrari também. Boa. O Thiago Barreto tá falando que o Norris só vai sair da McLaren quando as novas equipes entrarem na Fórmula 1 em 2026, se sair, né? Tem minhas dúvidas também. E o Galáxias, não consigo imaginar o Russell dando um pau no Leclerc como vocês estão falando assim. Eu consigo. Nossa. Como eu consigo. Gente, olha o que o Russell vem fazendo, cara. Olha a corrida do Russell de hoje. Que puta de uma corrida, cara. Passou todo mundo ali, né? Que tinha... né? Não só a última corrida também, ele não tá largando muito bem. Isso é fato, né? Ele não tá largando muito bem em termos de posição de largada, ele tá tendo que correr muito atrás, o Hamilton tá largando muito melhor que ele, né, mas ele tem feito corridas muito boas, cara, né, tem demonstrado tudo isso que a gente quer, um cara ativo, um cara que tá participando, um cara que sugere coisas diferentes, que tenta ali, estratégias, que parte pra cima. Hoje, em determinado momento, ele obrigou o Hamilton a andar mais rápido, porque o Pérez estava colando nele, então ele começou a diminuir. Aí a Mercedes já deu aquele telefonada pro Hamilton, né? Ó, você precisa correr. Então, assim, é um cara que tem movimentado as corridas dentro da possibilidade dele limitada, que é o W14. O Paulo Jesus disse aqui, alguém precisa dizer pro comentarista Max Wilson que existe ultrapassagens, o cara falando para pedir troca de posição, sinceramente tem de passar e pronto, é automobilismo. Eu não lembro disso, mas teve uma coisa que me incomodou um pouquinho hoje, que não foi nem isso. O lance de, tem que tirar o Verstappen, tem que pôr o Verstappen pra largar do box, depois não sei o quê.
Cara, o Toto Wolff, que é o Toto Wolff, essa semana foram perguntar para ele sobre essa questão e ele falou assim, mérito dos caras, deixa os caras estão na fase deles. Mano, o Regileme chegou a citar pra botar lastro, velho. Botar lastro. Eu ia morrer aqui, vou falar pra vocês, sinceramente, todo o meu carinho, meu respeito. Todo carinho Regileme, mesmo, de verdade. Pô, é o mestre, né? Não tem dúvida, todo mundo bebeu da fonte do Regileme, né? Todos. Não podemos cuspir no prato que comemos, mas quando ele falou isso, eu falei, não, Regi, pelo amor de Deus, cara, botar lastro, né? Igual a estoque, é algo que a gente, assim, eu acho que isso acaba com a gente começou falando isso, em um momento a gente falou, puta, mas esse lance é o que dá gosto da Fórmula 1, porque agora vai entrar uma guerra de tentar ser, assim, ser o melhor possível, otimizar o tempo no túnel de vento. Puta que pariu, desculpa o palavrão, cara, mas é disso que se trata a Fórmula 1, dessa busca pelo melhor dentro da capacidade dela. Agora, se você começa... eu até acho que foi brincadeira deles ali, tá? Mas, assim, é muito chato. É o tipo de brincadeira chata, né? Mas aí fica repetindo a cada 5 minutos, né? É a brincadeira do pavê, né? O tesouro do pavê. Não é? Dá aquela risadinha, tá legal. Acabou. A Marlene Teixeira tá falando que deu mute na TV quando ele falou isso. Pô, não tô sozinho nessa. Aí, que mais? Não, e o Daniel Santos tá falando que o Toto Wolff falou isso pra tirar das costas dele. Ele viu que 1 ano e meio de Dick Vigarista não funcionou. Não sei. Quem é o Dick? Não sei se eu entendi quem é o Dick, mas não é por isso que o Toto Wolff falou. Não foi para tirar das costas dele que o Toto Wolff falou isso. É porque a Mercedes ganhou também 7 títulos seguidos, no mérito dele. Então ele sabe o que é estar lá em cima e ficar todo mundo. Você vai lá, você faz um grande trabalho, né? Você faz o melhor carro, você contrata o melhor piloto, você monta o melhor time, aí fica todo mundo. Não, você tem que atacar os caras lá, tem que dar um jeito de... cara... Então, o Toto Wolff não falou isso pra tirar, não falou pra tirar das costas dele. O Toto Wolff falou isso porque ele sabe o que é estar lá em cima também, sabe o que é trabalhar forte pra conseguir um título de Fórmula 1 ou 7 na sequência, como foi o caso, né? E se não, cara, a gente vira uma Fórmula padrão, né? O dia que acontecer isso, gente, acabou a Fórmula 1, tá? Acabou. A gente pode continuar tendo Fórmula 1, corrida, mas assim, olha o tão complexo que é a Fórmula 1, né? Hoje a gente tá aqui a 1h40 no ar, a gente falou sobre vários temas que envolvem a complexidade do esporte, né? Então, se você nivela tudo por baixo, você tira tudo isso. Então você continua tendo uma corrida de carros. Os carros continuam correndo, mas não é mais uma corrida de desenvolvimento, uma briga para ser o melhor possível dentro de um espaço de tempo muito pequeno, né, que é essas disputas da Fórmula 1 que ultrapassam só as disputas entre os pilotos, que é uma disputa entre pit stop, é uma disputa entre os engenheiros, enfim, a Fórmula 1 tem esse DNA da Fórmula 1, engloba todas essas coisas que tornam o esporte tão bonito quanto é. Então se você acaba com isso, você continua tendo corrida de carros, mas não corrida de Fórmula 1. É isso. Duas mensagens aqui antes da gente partir pros nossos troféus aqui. Button, o Efraim, gostei dessa comparação que ele falou. Button foi ofuscado pela trinca Schumacher, Hamilton, Vettel, mas venceu o Mundial quando teve carro muito superior. Já Leclerc tem sido ofuscado pela trinca Verstappen, Hamilton e provavelmente Russell, ou seja, vai precisar de um carro bem melhor. Teve uma outra bom comentário do Efraim, perfeito. E uma pergunta, né? O Hélio Frazão, exatamente o mesmo carro configurado com estilo de pilotagem para cada piloto. Quem ganha? Max, Hamilton, Russell, Leclerc ou Pérez? Hoje, para mim, Max. Hoje. Eu fico entre Max e Hamilton. Mas eu acho que o Max, cara. Eu acho que hoje o Max. 2023, Max. Né? Bom, tem uma moral ali que falaria mais alto. É isso, né? E aí entra também a questão, idade, físico, auge físico, tudo isso, né? E cara, o Hamilton, vamos rapidinho, mas a verdade é que o Verstappen triturou o Hamilton em 2021. Eu sou torcedor do Hamilton, não tenho vergonha de falar, muito pelo contrário, eu adoro falar que eu sou torcedor do Hamilton, né? Eu gosto muito, acompanhei muito o Hamilton, só que em 2021 a gente contou aqui, cara, o Verstappen, ele colocou o Hamilton vinha, ele não dava espaço, ele
nem até errado ele foi. Então acho que assim, ficou hoje o sentimento que o Hamilton tem certeza é que ele precisa dar o troco no Verstappen. Não só por ter perdido o campeonato em número de pontos, mas pela forma que ele perdeu, né? O Hamilton o Verstappen foi assim, absoluto com ele em 2021. Também nas disputas, quando os dois se encontraram na pista, só vocês lembrarem aí, o Verstappen não deixou barato nenhuma vez. Eu cheguei a falar que, o Hamilton tem que reagir, precisa ir pra cima também, porque ele tá perdendo e tá perdendo muita moral que envolve uma disputa. Quem pilota sabe, cara, quando você tem um rival ali, você acaba respeitando mais ou menos, isso é muito verdade. O Garcia tá aqui, de camisa da Kart Racers, para não dizer eu mentir. Então você já conhece o cara, velho. Quando você já sabe, mano, o cara, né? E aí você fala, puta, aquele cara ele vai bater em mim, aquele cara ele vai ser duro comigo. Então você acaba tomando um cuidado, e assim, é tudo subconsciente, é muito rápido as coisas, né? Então, quando você vê, já foi. E aí pra você virar essa chave, não é fácil. O Hamilton tem que virar essa chave ainda. É isso. E eu não sou de Hamilton, não. Então, era isso que eu ia falar. Eu sou o Hamilton aqui. O José Zuzatti. Eu chamei de rapazinho. A gente fala o nome, não tem problema, mas é importante falar o nome mesmo. O cara é assim... Nem sabe de nada. A pessoa, às vezes, tem a verdade dela plantada na cabeça, né? E ela faz questão de nunca sequer olhar em volta, né? Então ele pôs na cabeça dele que o título de 2021 foi roubado, ele pôs na cabeça dele que tudo no mundo é contra o Hamilton, e ele se esquece de prestar atenção que o Gavi acabou de falar... Não conhece a gente aqui, não, né? E o Gavi acabou de falar que ele é torcedor do Hamilton, e o cara pega e ele escreve, vocês são anti-Hamilton. Cara, pois é a verdade que tá merda na cabeça, desculpa, cara, mas a verdade isso. Está plantada na cabeça e ele não tira de jeito nenhum, ele não olha para os lados, ele não vê o que está acontecendo ao redor dele, ele pôs a verdade, todo mundo é anti-Hamilton, Gavi é anti-Hamilton, não importa que o Gavi acabou de falar que é torcedor do Hamilton, mas enfim, tava no mute, né, provavelmente. Enfim, vamos seguir, mas vamos já seguir. Temos bastante moral já, vamos pros nossos troféus de sempre, né, Gavi? Como a gente sempre faz aqui, a gente elege os heróis e os vilões da corrida. E eu queria saber de você, lembrando que você que está assistindo aí, até o José Zuzatti aí pode coloca aqui embaixo para você também, quem foi piloto do dia, o driver of the day desse grande prêmio da Espanha. Quem foi para você, Gavi? Em homenagem ao José Zuzatti, Lewis Hamilton pra mim foi o piloto do dia. Já seria, obviamente. Eu acho que o Hamilton fez uma baita de uma corrida, cara. A largada do Hamilton foi muito boa, né? E ali se colocou em posição em todos os momentos. Poderia dar isso também pro Russell, porque o Russell também fez uma baita de uma corrida. O Verstappen, cara, né, impecável. Então fica essas homenagens aí, né, pro Russell e também pro Verstappen, que fez um fim de semana impecável, mas eu acho que o fim de semana é da Mercedes e é do Hamilton. Boa. Cara, eu vou falar aqui que eu tô muito na dúvida. E eu só pra equilibrar, eu acho que eu tô com o Vinícius Pereira aqui exatamente por causa disso, porque ele falou assim, ele largou atrás, não foi exatamente por isso, mas ele falou que o piloto dele é o Russell, porque largou atrás do Pérez e chegou na frente com um carro muito inferior, e é verdade. E é por isso, o Russell largou de 12º, e ele foi buscar o pódio. É só por isso que eu vou dar o meu piloto do dia merecidíssimo pro Russell, com menções honrosas, obviamente, ao próprio Verstappen. Obviamente, o Hamilton fez uma corridaça, se recuperando inclusive dos próprios ataques do Stroll no começo da corrida. Assim, o Pérez fez uma boa corrida, veio lá de trás, chegou em quarto, ok, né? O Efraim, inclusive, tá brincando. O Efraim tá ácido hoje, né? Ele falou assim, De Vries, porque pela primeira vez ele não remou pra trás na corrida, já é uma vitória. Né? Boa, verdade. Mas ponto é verdade, positivo pro De Vries. Fez uma corrida decente hoje mesmo, De Vries. Primeira estrelinha do De Vries na temporada. Professora deu estrelinha hoje, né, Garcia? Hoje deu, a primeira da temporada. Então, assim, mas eu vou dar meu voto pro Russell por conta disso. Por ter partido lá de 12º, enfrentou dificuldades ali, né? Teve mais gente para enfrentar, vamos dizer assim, né? Então esse vai meu voto aqui. O Daniel também tá falando que o Max é o supra-sumo, então o melhor para ele vai o Russell.
O Max, cara, impecável, né, hoje. E é chato, né? O cara fez o Grand Chelem e a gente não dá o melhor piloto do dia pra ele. Se a gente for dar esse ano, vai ser só o Max Verstappen, cara. Então tem que se apegar em outras coisas ali, né? E fica sempre como um destaque positivo, que a gente falou aqui, é o cara ser batido, né? Mudou a era Verstappen, a gente vive a era Verstappen, né? Todo mundo, ninguém mais pensa no Hamilton, né? Isso é verdade. Todo mundo tem que reconhecer. Ninguém mais quer Embora vencer seja o Hamilton, gigante cara. na pista ainda, era Verstappen, né? Todo mundo quer vencer primeiro o Verstappen, né? Então é isso, né? Então o Max tá sempre nesse destaque aí. Mas é isso, você deu pro Russell, eu dei pro Hamilton, porque foi o final de semana que a Mercedes brilhou muito, né, cara? Que bom que a gente tem aí, né? Tá precisando, né? As equipes precisam avançar pra gente ter boas corridas, que no fim a gente quer discutir boas corridas aqui. Espero inclusive que a Mercedes encontre mais alguma coisa aí e já brigue por vitórias logo. Já porque dia 16 agora isso, aí, né? Dia 16 que Canadá, é isso. É dia 18. Dia 18 a corrida, né? Dia 16 os treinos, né? Isso. E como a gente sempre faz, lembrando que você que está assistindo a gente também pode mandar a sua mensagem que a gente vai colocando aqui. E o troféu Bananinha, Gavi? Quem foi o Bananinha desse grande prêmio da Espanha? Tem bastante candidato aí, hein? Tem. E assim, apesar de parecer que eu ia dar pro Leclerc, eu não vou, porque eu vou dar um ponto de confiança pro Leclerc, cara. Ele falou do carro. Sim. Então tá, carro. Okay. Acreditei. O carro tá quebrado. Vamos esperar a próxima corrida, beleza? Até porque o Lando Norris, pra mim, foi o grande bananinha. Fez uma largada assim, puta, pra que ele colocou aquele carro ali por dentro do Hamilton naquele momento, cara? Não deu pra entender, foi muito júnior a largada dele, eu chamaria assim, né? Uma largada júnior. Tinha uma oportunidade, não digo de terminar, porque o ritmo da McLaren também não ia aguentar, mas não digo de terminar entre os 3 primeiros, mas assim, quem sabe ficar entre os 5, 6 já seria... Somar assim, mais pontos do que o normal, né? Exatamente, cara, e jogou fora isso numa manobra muito antecipada, que diz bem a situação dele hoje, né? Uma manobra desesperada, que é meio que reflete a situação de McLaren e também do Norris ali, que, cara, tem um cara do lado dele, que é o Oscar Piastri, que, tudo bem, tá chegando agora, vai render muito, mas assim, vai dar trabalho também. É um cara que a gente ainda não cita tanto, porque tá chegando agora. Tá, mas McLaren, eu espero em breve que ele entre para esse hall de pilotos que possam futuramente conquistar o título se tiverem grandes carros, Garcia. Boa, perfeito. Em que pese eu concorde com as suas palavras, Gavi. Outro cara que caiu bastante ali foi o próprio Hülkenberg também, mas aí a gente já sabe que o ritmo de corrida da Haas não é lá essas coisas, né? Mas, cara, vai pro Leclerc mesmo, por falta de combatividade, mais uma vez por falta de, sei lá, até uma certa personalidade ali. O meu bananinha de hoje vai pro Leclerc também, com menções honrosas aí pro próprio Norris, eu pensei em dar uma o Vitor tá até falando bananinha sempre Leclerc, tchau Leclerc. O Leclerc... Durante aquele momento da corrida em que o Tsunoda foi punido, eu pensei em falar assim, candidato a bananinha, mas ele tava fazendo uma boa corrida também, então também não vou... Foi um lance. Quem, Garcia? Okay? Desculpa, perdi aqui rapidinho. Tsunoda. Mas ele vinha fazendo uma boa corrida, né? Então foi um lance, ok. O Guan Yu Zhou também foi um pouco confiante demais, então tá tudo certo ali pra mim. Sabe outro candidato, Garcia, que fez uma corrida assim, pra lá de Bottas, cara? Bottas foi chulé hoje também, vou te falar, cara. Que corridinha mequetrefe dele. Para efeitos de comparação, quando o Joe foi o 9º colocado e o Valtteri Bottas o 19º. Olha aí, ó. Eu não tinha visto ainda, não lembrava desse... Mas olha que discrepante, né? E o Zhu foi um dos... Né, não é o destaque da corrida, mas andou muito, disputou o tempo todo ali, né? Se manteve nas disputas, foi astuto, meteu o carro por dentro, por fora, tentou várias coisas. Foi bom de ver ali, principalmente quando ficou Tsunoda, Hülkenberg e o próprio Guan Yu Zhou, né? Então foi muito interessante, um momento bom da corrida. É isso, perfeito. Bom, agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo,
todo mundo que está acompanhando com a gente aqui, todo mundo que está participando. Um abraço pro Vitor Berto, que está lá em Barcelona, vai continuar o trabalho dele lá, mais um pouquinho, trazendo informações exclusivas, a cobertura dos bastidores e tudo mais lá direto de Montmeló, né? E a você também, Gavi, seu destaque final nesse domingão. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que tá aqui no chat, né? Desculpem as brincadeiras aí, a gente às vezes fala umas coisas a mais, umas a menos, então, né, deixo aqui meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli, se vocês quiserem seguir lá, mandar críticas, fiquem à vontade aí também. A gente, na verdade, aqui tenta trazer informação aliado a um pouco de descontração, às vezes a gente passa um pouco do limite, né, então se passei do limite eu peço desculpa pra vocês, mas quero agradecer por essa companhia nesse domingão. A gente tá chegando quase 2 horas de programa, 2 horas da tarde também no horário de Brasília. Peço que vocês continuem ligados aí no F1 Mania. Ainda estão saindo as declarações, vai sair foto, tem muita coisa também para sair. Lembro que essa live aqui no YouTube, ela vira um podcast, então ela vira o Parque Fechado aí no seu player favorito. Ainda hoje tá disponível, você pode ouvir ela amanhã também. No mais, agradeço o Garcia aí que tá de volta. Obrigado, parceiro. Obrigado por mais esse fim de semana. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Valeu você, Gavi. Bom tá de volta, bom demais tá de volta por aqui. Agradecendo todo mundo. Quem quiser me seguir no Instagram também, @CarlosGarciaFM ou @CarlosGarcia lá no Twitter. E aproveita para seguir todas as redes aí da F1 Mania também, sempre procurando por site F1 Mania, tá? No Twitter, Instagram, Facebook, no Quai, tem mais um que agora esqueci, o TikTok, né? Estamos em todas, né? Site F1 Mania, procura a gente lá. Esse Parque Fechado, como o Gavi falou, sai em formato de podcast, né? Então você pode ouvir até amanhã e tudo mais. Na terça-feira a gente já tá de volta também com o nosso F1 Mania em Ponto, que é o nosso podcast diário aqui que a gente apresenta o Gavi. Como ele falou, f1mania.net ou no aplicativo também. Baixa o aplicativo aí pro seu celular, que você vai ver as declarações, as coisas que vem lá de Barcelona, toda a cobertura desse grande prêmio da Espanha, muita coisa legal, tá certo? Redes sociais, aplicativo, site e terça-feira estamos de volta com o nosso podcast aí. Grande abraço, Gavi, grande abraço para todo mundo que ficou junto com a gente aí, a gente vai se falando, o pessoal do Terra TV também, tamo junto, é isso. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.